Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. Hoje nós não temos só um convidado em especial, mas temos dois. A gente vai testar um novo formato aqui no programa, no qual a gente vai trazer um tema e a gente trouxe dois convidados muito especiais para falarem sobre esse tema, para abrir essa discussão que a gente vai tendo ao longo do programa. Mas antes da gente apresentar esses dois convidados e falar o tema do programa, aqueles dois recados de sempre, né? Estamos de volta em Floripa para mais uma temporada de episódios e temos a meta de até o final do ano irmos para o Espírito Santo e para Minas Gerais, além de já ir para Brasília e voltar em Florianópolis, como sempre estamos aqui. Então, para isso, eu vou precisar da tua ajuda. Se você tiver algum profissional qualificado para indicar para a gente desses estados citados, ou até em outros que a gente possa ver a viabilidade de estar, entre em contato pelo podcast Bússola P. Vou deixar aqui embaixo, junto com as redes dos nossos convidados. Lá você manda as redes sociais do convidado para a gente dar uma olhada e ver se a gente consegue fazer essa parceria e trazer ele aqui, tá? Então, podcast Bússola P para indicar novos convidados para o podcast Bússola Profissional. E o segundo recado é você que é profissional da saúde, que está querendo entrar no mercado digital, que está querendo se posicionar nas redes sociais, ainda não sabe como, ou você já está posicionado e não está tendo resultado. Manuel Pacheco N, esse é o Instagram. A gente teve que resetar, colocar um novo Instagram, porque o nosso antigo foi hackeado. Mas a gente vai voltar a postar conteúdo lá e qualquer informação vocês podem falar com a gente, beleza? Mas agora nós vamos para os nossos dois convidados. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, que é a gente conseguir trazer junto a questão da obesidade e a questão do impacto que isso tem na saúde do joelho, na saúde ortopédica. E para isso, a gente trouxe aqui o Dr. Daniel Oliveira, médico ortopedista especialista em joelho, e o Dr. Paulo Miranda, médico especialista em cirurgia bariátrica. Primeiro queria dar as boas-vindas a vocês no podcast Bússola Profissional e pedir que cada um se apresente, começando pelo Dr. Daniel, falar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouquinho de você, se apresentar para a nossa audiência. Beleza, boa tarde, Manuel, boa tarde, Paulinho. Meu nome é Daniel Oliveira, eu sou ortopedista e tenho o foco da minha atuação hoje em cirurgia do joelho, né? Não somente na parte cirúrgica em si, mas na abordagem do paciente como um todo, para quando for necessário a gente ter que fazer o tipo de abordagem que for escolhida, né? Perfeito. E agora, Dr. Paulo Miranda, se apresenta um pouquinho para a gente. Dar uma boa tarde a todos, né? Agradecer aí o Manuel, o Daniel, por esse convite aqui no Bússola Profissional, poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo e especializado em cirurgia bariátrica. Então, vem tratando já com obesidade aí ao longo dos últimos 15 anos. Eu acho que essa conversa aqui vai ser bem boa para a gente poder falar da obesidade, dos impactos aí da obesidade na saúde osteoarticular, né, especialmente do joelho. Perfeito, perfeito. Vamos lá então, para a gente começar entendendo o programa do podcast Bússola Profissional, a gente também aqui tem muito como público-alvo profissionais que querem trabalhar exatamente com como os convidados que a gente tem aqui, que a gente traz aqui. Então, por exemplo, a gente hoje vai ter provavelmente como audiência profissionais que querem ser cirurgiões do aparelho digestivo, cirurgiões ortopedistas, e aí para isso, para a gente já começar a dar esse direcionamento, antes da gente entrar no tema em si, eu queria saber primeiro, doutor Daniel, como é que você chegou nessa área de cirurgia de joelho? O que te incentivou eu vou ser um médico ortopedista cirurgião de joelho? Ixi, foi tempo, hein? Tempo. Parece até que foi outra vida, né? A minha história ela não começou com a medicina, começou com fisioterapia. Minha primeira formação foi fisioterapia. Aí depois da fisioterapia, na verdade nos 2 últimos anos da fisioterapia, que eu fiz aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui na UDESC, em Florianópolis mesmo, eu já comecei a participar de atividades dentro de um laboratório de pesquisa, no departamento de farmacologia aqui da Universidade Federal, mexendo justamente com um mecanismo de dor de articulação de rato. Eu fiquei 2 anos de iniciação científica, depois 2 anos como estagiário, 2 anos como iniciação científica e depois complementei fazendo mestrado. Então fiquei 6 anos trabalhando em bancada com rato, né? Caramba! Mecanismo de dor em joelho de rato. Foi muito legal, aprendi bastante coisa, pessoal maravilhoso. Depois eu segui para medicina e ao término da faculdade de medicina eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse ter tanto a parte do consultório quanto a atividade cirúrgica e que eu pudesse linkar de alguma maneira também com a questão que eu já tinha visto, né, desde a minha formação na fisioterapia, desde os mecanismos de dor articular, então achei que a ortopedia iria calhar melhor, né, para poder seguir essa jornada. E aí terminei a faculdade de medicina, fiz a residência de ortopedia aqui em Santa Catarina também, no Hospital Regional, que por sinal tem o nome do avô do Paulo, é o nome do Hospital Regional daqui. Legal.
E depois eu fui para a Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, para fazer especialização em joelho em São Paulo. Aí voltei. Aí agora, né? Chega de rodar, né, Paulinho? Só tomar conta de joelho. Doutor Paulo, e você? Pra gente conseguir entender como é que foi essa tua trajetória para decidir ser um cirurgião do aparelho digestivo, é um pouco específico, né? Manuel. Sabes que a escolha da especialidade médica tem muito a ver com a nossa personalidade, né? A gente fecha os nichos, assim, os ortopedistas, eles têm essa cara que todos mais ou menos têm, os clínicos têm a deles, os cirurgiões têm também as suas, né? Para mim, a especialidade nunca foi difícil, porque eu já entrei na medicina querendo fazer cirurgia. Então, o cirurgião é uma pessoa muito prática, é muito ativa, é muito resolutiva, e isso sempre me chamou a atenção na especialidade, né? Eu não queria ser aquele médico teórico, aquele que sabe muito, mas resolve pouco. A gente é muito resolutivo isso, e também foi muito influenciado pela história da família. O próprio Daniel falou aqui, né? Aqui na nossa região, o maior hospital do estado de Santa Catarina, ele é uma homenagem posta ao meu avô. Então eu já venho, o meu avô era médico, ele era um médico uma dermatologia diferente naquela época, era cuidar de leproso, era uma outra... Caramba! É, isso aí, estou falando dos anos 60, anos 50, né? O meu pai é cirurgião do aparelho digestivo também, e eu me influenciei pelo meu pai. E naquele momento, isso estou falando no meio dos anos 90, né? Quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade de medicina, a questão da cirurgia estava passando por uma revolução que eram as cirurgias minimamente invasivas, a videolaparoscopia, né, que hoje é uma coisa totalmente banalizada. Naquele momento era uma coisa assim de outro mundo, e essa tecnologia me chamou muita atenção, e eu fiquei vidrado nessa possibilidade de fazer cirurgias por vídeo, por laser, a gente falava naquela época, assim, e dentro da complexidade da especialidade, ali também, por volta do ano 2000, o tratamento cirúrgico da obesidade começou também a aparecer, e a obesidade hoje, a gente vai falar muito de obesidade, chama muita atenção, e naquele momento o mundo estava se vendo obeso, assim, e o paciente era um paciente sempre muito crítico, muito difícil de tratar, qualquer especialidade na ortopedia, era um paciente de mau resultado, e a gente começou a ver um tratamento que despontava assim, um resultado muito bom. E isso tinha a ver com a especialidade de videolaparoscopia, era o que há de mais o expoente técnico na época, né? E isso também me levou, e nisso já vão mais de 20 anos aí como médico e 15 anos como cirurgião, e sempre tratando com obesidade. Então você teve algumas bússolas profissionais ao longo da tua carreira que foram te direcionando. Teu avô começou ali na medicina, talvez tenha até começado antes, depois teu pai te ajudou ali para seguir nessa área do aparelho digestivo. Isso sim, e essa influência da família vem no seguinte sentido, né? A gente criança, na rotina dos pais, né? Querendo voltar do colégio, o pai tendo que passar a visita no hospital, e aí acabou que a gente cresce dentro do hospital também e acaba sendo muito familiarizado com o ambiente, né? E hoje a gente praticamente é uma casa nossa, a gente talvez passe mais tempo trabalhando do que com a família, mas é outra conversa. Né? Mas cuidam dos outros, isso é que importa. A gente precisa que pessoas façam isso. E é bem legal a gente entrar nessa área, porque a gente trouxe de forma intencional vocês dois para a gente conseguir falar muito sobre essa relação hoje que várias lesões ortopédicas têm, principalmente no joelho, junto com a obesidade. E aí eu já quero trazer para vocês um caso de um amigo que ele tem mais de 180 quilos, se a gente pode dizer. E aí todo mundo fala assim, como é que o joelho dele aguenta? Como é que aguenta? Eu te pergunto, doutor Daniel, como é que o joelho dele aguenta? Vai aguentar. Acho que a pergunta tá errada. A pergunta tinha que ser até quando o joelho dele aguenta. Até quando o joelho dele aguenta? Você sabe que às vezes eu tenho paciente que vai no meu consultório com esse perfil e fala, doutor, eu não aguento mais o meu joelho. Eu falo, não. É o seu joelho que não aguenta mais você. Exatamente, não aguenta mais você. Aqui a gente vai desmistificar uma questão da obesidade saudável, né? Já vou pegar direto já no ponto que, no meu entendimento, não existe. Ninguém é melhor ou pior de ser gordo, ninguém deve sofrer um preconceito por ser gordo ou ser magro. Agora, a obesidade saudável, esse conceito não existe. Definitivamente não existe. Se não é na parte metabólica, de doenças como a gente imagina, diabetes, pressão, colesterol, triglicerídeo, o sistema osteoarticular do nosso corpo, o Daniel vai falar isso muito melhor do que eu, ele não foi feito para essa sobrecarga, né? Aguenta um tempo, né, Daniel? Exatamente, mas não vai estrutural, é uma questão estrutural, não aguenta, não tem suporte para que você consiga aguentar as atividades cotidianas. Eu não estou nem falando de esporte, eu estou falando de subir, descer uma escada, de caminhar.
em cima de uma carga exacerbada, né? Então, assim, as estruturas elas vão falhando com o tempo, isso é fato. A questão é saber quando, até quando. Só que até haver essa falência estrutural total, esse paciente vai perdendo qualidade de vida diariamente. Diariamente. Né? Quem está ouvindo a gente em casa, né? Se você ganha 2, 3 quilos, você já fica mais cansado, você começa a dormir um pouquinho esquisito. Opa! Se você tenta fazer uma atividade, você vai sentir dor. Você imagina um paciente que é obeso, sem tratamento, que não tem previsão de conseguir resolver isso em curto período de tempo. Então esse é um problema que a gente está enfrentando no Brasil. Mais da metade da população brasileira, quase 60% da população brasileira, ou está em sobrepeso ou obesa, né? Então, assim, é alarmante. Daniel, a estatística, eu conheço bem a estatística, né? Então, o censo de 2010 falava de 60% a 65% da população adulta brasileira em sobrepeso. Em 2010. Enquanto... Quando eu estudei, eu estou um pouquinho desatualizadinho nos novos números, assim, né? Mas hoje, obesidade, MC acima de 30, né? Que é um conceito não muito bom, mas é o que é o conceito assim que a gente usa. Ainda tem. A gente fala de 35% da população adulta brasileira em obeso, isso em números absolutos e absurdos. Se a gente pegar 200 milhões de pessoas no nosso país, a gente está falando de mais ou menos 60 milhões de pessoas obesas, né? É um número que vem crescendo assustadoramente. Esse número, durante décadas, a incidência de obesidade da população era em torno de 5%, 7%. Em 2000, a gente está falando em torno de 10% de obesos na população, hoje a gente está falando de 30%. Então, vem subindo exponencialmente a população obesa, e isso também é uma das coisas que a gente estuda, né? O que está acontecendo com a população, né? Talvez já tem perspectivas que daqui a talvez 1, 2 gerações sejam mais comuns as pessoas serem obesas do que serem magras. E isso é um aspecto que a gente pode conversar bastante aqui, que é uma coisa bem assim, isso é assustadora, uma epidemia, né? Talvez o grande mal da sociedade moderna em relação à sua saúde. E aí eu acho interessante a gente falar do seguinte, né? Eu acho que hoje muitas pessoas elas banalizam a obesidade. E principalmente não consideram que a obesidade é uma doença. E aí a gente já entra na normalização da obesidade. Exatamente. Aí vem o seguinte, aquilo que eu falei, ninguém vai ser melhor ou pior do que ser gordinho, né? Não, a gente não tem que discriminar uma pessoa, né? A gente fala hoje tanto de... Né, a gente está vivendo nesse mundo de igualdade, que tem que ser assim mesmo. Mas banalizar é um perigo, né? É um perigo porque é uma condição que vai trazer prejuízo. E eu acho que talvez o maior prejuízo, o Daniel falou aqui, ela é uma perda gradativa da qualidade de vida. Às vezes você tem uma família bacana, você tem um emprego bacana, você tem tudo para ter uma vida super feliz, assim, e você não consegue tirar o que há de melhor na tua vida por conta da tua obesidade, né? Seja na parte metabólica, né, que é a pessoa que é o que a gente, quando pensa em doença de obesidade, pensa em pressão, diabetes, colesterol, triglicerídeo, mas não necessariamente, né? Eu vou dizer que metade dos pacientes vão ter o problema metabólico, mas 100% vão ter os problemas osteoarticulares, e o joelho é o órgão talvez ali crítico, assim, né? Coluna, todo mundo tem dor, né? Todo mundo tem dor, assim, do paciente com sobrepeso. Sim. Agora, dos acometimentos mais importantes, a gente pega da cintura para baixo, é uma estatística altíssima. Altíssima. Quadril, joelhos e tornozelo. E o paciente obeso mórbido, ele ainda tem aquele biotipo de ter o joelho valgo, do joelho em tesoura, do joelho desviando para dentro, né? Eu acho que é sobrepeso, também vai vir a falta da atividade física, então as estruturas musculares também tudo muito comprometida, e isso faz essas mudanças no centro de gravidade do joelho. Estrutural, né? De descarga de peso no membro inferior. Então, é alarmante. É irreversível, você faz um dano, uma lesão de cartilagem, por exemplo, a gente está caminhando a passos largos para tentar reverter de uma maneira definitiva as lesões de cartilagem, mas ainda está caminhando. Então, isso é uma coisa bastante importante, a cartilagem é a estrutura que recobre a superfície articular dos ossos, né? E é o que mantém a gente tendo uma longevidade um pouco maior dessa estrutura articular. Essa cartilagem ela vai se perdendo com o tempo. Eu até brinco com o paciente no consultório, eu falo, a gente tem cabelo branco na cabeça, tem uma ruguinha do lado do olho, a articulação é igual. A artrite, a artrose, no caso, o desgaste articular, é o cabelo branco da articulação. Vai acontecer. Basta você viver tempo suficiente. Só que às vezes você antecipa essa destruição articular, ou por lesão prévia, ou por sobrecarga. Uma carga excessiva em cima de uma articulação, ela vai destruindo, conforme a gente já havia comentado anteriormente. E com o passar do tempo, isso vai trazendo, de fato, limitação funcional. O arco de movimento vai diminuindo. A dor vai ficando mais progressiva e você vai deixando de fazer coisas que eram habituais. Eu tive experiência assim, de paciente falando, poxa,
Meus netos moram em outro estado, só que eu não consigo viajar, porque eu não aguento ficar muito tempo sentado no carro, eu não consigo levantar para caminhar até lá, não brinco mais com fulano, não consigo programar o Natal, porque eu sei que vai doer, não consigo. Então, assim, é uma série de não consigo, não posso, não vou fazer. E a população tá ficando cada vez mais idosa. Eu brinco também, os oncologistas, pessoal que trabalha com o tratamento do câncer, e os cardiologistas, eles estão segurando a gente aqui mais tempo do que o previsto. Eles estão segurando a gente mais tempo, a gente está vivendo mais. Só que a lesão estrutural, a lesão de cartilagem, a lesão do componente articular... Esqueceram de avisar isso para elas. Daniel, que tem, Você entende? Conversando com os colegas reumatologistas, né, eles veem realmente isso que estás falando. O controle cada vez maior das doenças, da morte da doença cardiovascular, né, pelos cardiologistas, a questão realmente a gente tratando muito mais as doenças malignas, a oncologia, e provavelmente as próximas gerações, a grande grupo de doenças que vão matar realmente a população, que vão acometer, são as consequências osteoarticulares, né? As imobilizações, a fraqueza óssea, as osteoporose, as sarcopenia. Então é isso aí, isso tem tudo a ver com a obesidade, né? Porque a obesidade antecipa tudo isso. E aí é naquele conceito. Não existe obesidade saudável, né? Não existe. Então, realmente, até quando a gente vai tolerar? A gente, quando é jovem, a gente tem reserva de saúde. Só que essa reserva, ela vai diminuindo conforme o avançado. Não, e aí perfeito, porque o Dr. Daniel veio com um caso dizendo o seguinte: essas lesões que você provavelmente vai ter na cartilagem do joelho, como exemplo, elas são irreversíveis. E você vai estar antecipando-as, né, de certa forma. Mas agora, indo para o teu lado, a obesidade, ela é reversível? Então, vamos lá. E vamos lá. Eu vou entrar numa conversa um pouquinho mais, até mais filosófica de obesidade, né? Nós temos aqui uma conversa bacana para falar sobre isso. Eu queria, sempre quando eu falo de obesidade com o meu paciente, eu falo o seguinte: a obesidade ainda é um acontecimento muito recente na espécie humana. Se a gente for trazer a nossa espécie humana como antropologia, nós temos 70 a 100 mil anos de espécie, nós somos obesos há 40 anos. Somos ainda as primeiras gerações de obesos. Até nos anos 80, a obesidade era 5, 7% da população, a gente está falando de 35% da população hoje em dia. E a gente está aprendendo ainda, a gente agora está começando a entender o que é a obesidade, o que está acontecendo, né? Me parece que é o ser humano saindo da sua natureza. Outro que eu falo para o paciente: não existe obesidade na natureza. Se tu olha para o animal no seu habitat natural, ele não é obeso. Tirando o único animal obeso na planeta Terra é o ser humano. Tirando os petzinhos que a gente bota do nosso lado e que a gente transforma eles também. Mas a culpa não é deles, a culpa é nossa. Do ponto de vista emocional, estamos vivendo uma vida muito fora daquilo que a gente foi criado. Talvez a nossa vida emocional é a gente ter com a nossa família um cantinho e viver de subsistência. Esse mundo corporativo, mundo de negócio, correria, mundo moderno, vai nos privando de uma vida prazerosa e vai gerando ansiedade. E a ansiedade, como um sentimento negativo, a gente busca compensações prazerosas, isso é natural e normal. Aí, outro paralelo, a revolução do alimento, que talvez aí sim a grande questão da obesidade. Durante 70 a 100 mil anos, o ser humano comeu comida orgânica, né? Então, a gente tinha dificuldade de alimentar nossos descendentes. A partir da Revolução Agrícola, tudo desandou. Exatamente, né? Tem um livro de... Sapiens. Que muito fala bom que esse o ser livro. humano é escravo da agricultura, escravizou o ser humano, não. Na teoria dele, o que fez a humanidade desandar foi a Revolução Agrícola. Exatamente isso é que eu estou falando, tá? E aí, a partir dos anos 80, então até os anos 80, o ser humano tinha dificuldade de alimentar seus descendentes. Nós não tivemos problema nenhum de segurança alimentar, todos tivemos muita segurança alimentar. Mas talvez o meu avô era médico, tinha uma boa condição, mas na casa da minha avó tinha a plantação de milho, onde tinha a criação de galinha, e ela tinha que trabalhar e alimentar seus filhos. Nunca tivemos tanto acesso à comida como temos hoje. Com certeza. Mas uma comida de muito baixa qualidade. E ali é o problema. E aí a comida de boa qualidade é que a gente tem difícil acesso. Sabe por quê, Manuel? Porque aí vamos falar da nossa máquina, como é que funciona o corpo humano. Nosso corpo humano é sinalizado por hormônios, basicamente. Hormônios que excitam e inibem. E a gente busca um equilíbrio hormonal. E, obviamente, o nosso tubo digestivo, isso é conhecimento muito recente. Ele também é gerido por hormônios. E hoje a gente sabe que a parte alta do tubo digestivo, a conversa começa a ficar um pouquinho tensa agora. Bom. Tá? A parte alta do tubo digestivo, ela produz os hormônios que engordam.
Eu vou botar aqui a insulina como grande vilão. A gente sabe que não é, a insulina é um hormônio muito importante para o nosso corpo, mas a insulina é o hormônio que bota a energia do alimento para dentro do corpo, é o hormônio que vai sinalizar os mecanismos de estocar energia, né? O fígado de transformar todo o excesso de energia na forma de gordura, e a insulina é o hormônio da fome. A gente sempre soube disso, sempre que a gente quis fazer uma dieta, a gente buscou alimentos com baixo índice glicêmico e não tem novidade nenhuma. O que a gente tem descoberto, conforme a gente vai estudando a obesidade, é a importância da parte final do tubo digestivo, que produz os hormônios que contrapõem os efeitos dos hormônios que engordam. São hormônios que melhoram muito a efetividade da insulina do pâncreas, né? São hormônios que vão agir sobre o fígado, melhorando muito o seu metabolismo. Mesmo que você coma mais energia do que precisa, você não precisa ficar estocando energia, né? Você falou do seu amigo de 180 quilos, ele está cheio de energia dentro dele. Para que estímulo é esse que ele tem ainda que continua aguardando mais energia? É uma coisa doentia de sinalização. Churrasco todo dia. Mas mesmo comendo churrasco, por que ele precisa ficar estocando energia ainda? É uma sinalização não bacana desse indivíduo. Sim. E a gente sabe que esses hormônios, para serem estimulados, é a passagem de comida de boa qualidade pelo tubo digestivo. Então, até a geração dos nossos avós, tínhamos dificuldade de acesso à comida, mas comíamos uma comida orgânica Integral. que obrigava o tubo digestivo a trabalhar do início ao fim para ser digerido nas menores partículas e absorver. Não era nada refinado como agora. Era Exatamente. integral, então demorava até conseguir passar na E o absorção tubo do digestivo, tubo digestivo. o alimento de qualidade passando pelo tubo digestivo, primeiro sinaliza os hormônios que engordam, rapidamente estimula os hormônios que emagreciam e a gente parece que tem um ponto de equilíbrio do peso. Só que com a comida processada, e quanto mais processada a comida, mais prazerosa ela é. Com certeza. A gente vai pensar num chocolate, num sorvete, numa bebida adocicada. É muito prazeroso a gente, depois de um dia de trabalho, estresse, a gente encontrar a fuga da nossa sociedade nesse tipo de prazer. Só que é de extrema baixa qualidade. E essa comida ela é totalmente absorvida pelo tubo digestivo sem trabalho nenhum, se é só estimulando os hormônios que engordam. Então, quando a gente hoje, para falar de tratamento de obesidade, então a obesidade é reversível? Sim, ela é reversível. Mas que não tiver esses conceitos hormonais, não existe tratamento. Aí vem as medicações, que melhoraram bastante, que são essas novas injeções, que são as medicações talvez mais vendidas aí no mundo inteiro, né? Falando da tizerpatida, que é o Mounjaro, falando da semaglutida, que é o Ozempic, que vem tentando estimular essa questão hormonal. E a cirurgia que eu faço é que trouxe todo esse conhecimento, porque essa cirurgia, conforme a gente foi fazendo a cirurgia bariátrica, a gente foi entendendo como é que ela funcionava, é que foi conhecendo essa questão hormonal do tubo digestivo. Então, a gente sim consegue reverter uma obesidade, né? Então, a gente tem que tratar esse desequilíbrio hormonal do paciente obeso, mas o que realmente mantém a obesidade é sempre as questões emocionais. A gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Isso aí que é um gancho que eu queria pegar, Paulinho. É uma coisa que eu noto bastante, né? Tem um primatologista americano que ele ficou um tempo numa savana na África estudando o comportamento de zebra. E ele escreveu um livro que é interessantíssimo, que se chama Por que as zebras não têm úlceras? Ele ficava lá observando o comportamento do bicho. A zebra está lá com a cabecinha abaixada, comendo capim. Quando a zebra percebia algum tipo de perigo, ela imediatamente fugia. Saía correndo. E ele acompanhava vendo as que sobreviviam. As que sobreviviam aos ataques que tinham, o que elas faziam? O que você acha que ela fazia imediatamente quando passava o perigo do ataque? Voltava a comer? Abaixava a cabeça e voltava a comer o capinzinho. Pra quê? A zebra ela só tem duas opções no próximo ataque. Ou ela luta, ou ela foge. E para qualquer uma das duas situações, ela tem que ter energia estocada. Transferindo isso pra gente, o que é o conceito de ansiedade? É o conceito de que alguma coisa futura está para acontecer. E habitualmente, por conta do tipo de sociedade que a gente vive, a ansiedade acabou ficando com aquela questão meio para conotação ruim. Alguma coisa ruim está para chegar. O resquício primitivo que a gente tem faz justamente com que a gente tenda a estocar energia quando a gente está frente a uma situação de ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa. Mas Você entende? Alguma coisa... A tua conta tá no vermelho no banco, Exatamente, o teu isso, filho tá tirando nota ruim na escola. Se você comer, não vai fazer tua conta ficar no azul, não vai fazer teu filho bem em matemática, não vai. Mas você, primitivamente, você come. E a comida que é palatável, a comida que é gostosa, é a comida que brilha o dedo. É a comida amarela, é batatinha frita, é hambúrguer, é o chocolate. Você não vai chegar, pô, tô ansioso, vou comer rúcula. Não vai, você não é zebra, você entende? Então esse é um tipo de coisa que quando o meu paciente ele entende,
de certa maneira, tira até uma culpa. Ele fala, poxa, eu me comporto por um resquício primitivo mesmo. E aí cabe os colegas que são psiquiatras, os colegas que fazem terapia, também abordar essa parte do paciente que está em sobrepeso, que está obeso, para controlar esse mecanismo dele, conseguir de alguma maneira parar e falar, pô, peraí, tô ansioso, eu vou conseguir, sei lá, fazer algum tipo de esporte, algum exercício, ou usar alguma medicação quando tem necessidade para controlar esse estímulo, para que você não fique estocando energia de uma maneira E aí é o incontrolável. grande segredo, né? Porque aí eu vou fazer uma cirurgia extremamente radical, é óbvio que é uma cirurgia bariátrica, é uma coisa extremamente radical. Mas esse paciente, se não aprender a lidar com as suas ansiedades, ter outra maneira de extravasar o seu estresse, a ansiedade do dia a dia, ele pode sim, novamente, encontrar na comida a fuga dessa ansiedade dele e pôr a perder qualquer tratamento. Né? E aí já provavelmente aconteceram casos de que você operou, fez uma cirurgia bariátrica, o paciente não mudou os hábitos alimentares e teve que voltar para a mesa de cirurgia contigo. Não tem a menor dúvida que a gente faz então o tratamento da obesidade ele acaba sendo sempre comportamental. Eu acho que a questão comportamental mais importante é tratar as ansiedades, né? Lidar com os seus dilemas, né, interiores. E a cirurgia bariátrica, nesse caso, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta com certeza a mais poderosa que ele vai ter. Mas ele, para fazer um bom uso dessa ferramenta, ele tem que saber como é que funciona e tem que estar exercitando para o resto da vida essa ferramenta, né? E você falou sobre os medicamentos, eu acho interessante a gente trazer isso aqui, porque o Dr. Daniel, no início desse papo, falou sobre, às vezes, né, você perder alguns quilos ou então você ganhar alguns quilos e você vê o impacto disso no joelho. E aí é interessante já te fazer essa pergunta. Hoje as pessoas que usam medicamentos, essas pessoas que conseguem fazer o uso desses medicamentos automaticamente, elas vão conseguir melhorar a saúde do joelho delas? Aí a gente tem que levar para o lado da biomecânica, né? Cada quilo de peso corporal representa uma média de 5 quilos de pressão em cada joelho quando você caminha ou sobe e desce escada. E representa 10 quilos de pressão sobre cada joelho quando você corre, por exemplo. Então veja lá, para a turma que está assistindo a gente, que já passou dos 40 aí, né? Você ganhou 5 quilos nos últimos, sei lá, um ano. Né? Passou dos 40, ganhou bem. Ganhou uns 5 quilinhos aí no último ano. Filho na escola, não está tendo tempo de fazer atividade física, perdeu um pouco da vontade de estar lá, problema no trabalho, facilidade de comida industrializada que todos nós temos, ganhou 5 quilos. Na verdade, esse cara, ele vai se olhar no espelho, ele vai olhar para o tênis de corrida dele que está guardado no armário, ele vai ver os colegas dele praticando e falou, vou voltar a correr. Ele calça o tênisinho, só que ele não ganhou 5 quilos somente, ele está ganhando 50 quilos de pressão em cada joelho quando ele corre. Isso faz lesão, que é um dos aspectos irreversíveis que a gente tinha comentado anteriormente. Então, assim, a ideia da introdução, eu sempre gosto também de fazer a escadinha de tratamento, né? Eu vou no conservador até o limite e opera quando tem que. Eu adoro operar, você adora operar, quando tem que operar. Então, tem várias alternativas para você tratar, subindo esses degraus de escada conservadora até o momento de falha para você pular para a parte cirúrgica. A gente recomenda para o paciente entrar com um nutricionista, com um endocrinologista também para acertar a parte metabólica. Eu não estou falando desses, infelizmente, a gente tem tido hoje em dia um médico do emagrecimento, né, cara? É um perigo. E sabe, é uma coisa certa, é uma coisa direitinha que se faz. Acompanhamento com personal trainer, do pessoal, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas. Tem gente maravilhosamente bem informada hoje que consegue trazer o paciente para a parte que realmente funciona bem. E a gente tem o auxílio da parte medicamentosa, que são as canetas que fazem com que o paciente consiga perder uma quantidade boa de peso em grande parte dos pacientes que utilizam de maneira correta. E isso ajuda bastante na minha parte, na reversão das dores que o paciente tem e até na consequência de você conseguir ter uma melhora de estrutura muscular. O que importa para mim como ortopedista são duas coisas, é a perda de peso e o ganho de músculo. Músculo, para mim, protege demais a parte, embora isso seja, de certa maneira, até um contraponto. Não é que eu vou ganhar músculo e vou conseguir perder peso. Aí é um aspecto mais nutricional que a gente tem que discutir. Daniel, na cirurgia bariátrica, a gente estuda também muito a resposta da lesão, né, da resposta osteoarticular no emagrecimento. E a gente percebe como a complexidade é multifatorial, né? A questão, num primeiro momento, um paciente, eu faço uma cirurgia, o paciente perde 30, 40 quilos, ou Manuel, assim, coisa de 6 meses, 1 ano, e ele fica muito feliz com essa melhora da sua capacidade, né, funcional,
mas ele começa a fazer uma atividade física sem preparo. E aí vem comigo que o então, joelho assim, piorou. exatamente. Então, Acontece assim, muito no, isso. no primeiro Muito. ano, eles começam assim, ó, eles voltam a fazer atividade física, muitas vezes assim, de maneira sem orientação. Eles não se preparam com reforço de ganho muscular, porque na minha cirurgia perde-se massa magra também, na caneta também perde-se massa magra. Então não é só perder peso, tem que trabalhar. E ele começa a fazer mais atividades que ele não fazia antes. Só que se ele não tiver o cuidado da sustentação muscular na articulação, passa-se 8 meses, 1 ano, a dor articular volta de novo. E eu tenho paciente que Né, chega Daniel? brabo no meu consultório, porque eu falo, você tem que perder peso, tal. Eu explico tudo o mecanismo, né, da construção da artrose. O paciente vai, faz a bariátrica, passa exatamente esse período, volta no meu consultório e fala, você mandou perder peso, eu perdi 30 quilos e meu joelho tá pior. Aí você vai, por que tá pior? Por quê? Ele ouviu a vida inteira que ele tem que fechar a boca e caminhar. Então ele começa a perder peso, começa a mudar esteticamente, se olha no espelho e fala, agora eu consigo, agora eu vou. E sem fazer esse preparo físico prévio, ele acaba fazendo mais lesão. É o que a gente vê muito dos esportes que a gente vê muito sobre o CrossFit, né? Muitas vezes são profissionais não, pessoas que às vezes são ex-obesas e vão para um esporte de alto impacto e que nunca fizeram nada parecido e acabam tendo um maior número de lesões, não é isso? Então é um preparo, né? Então a obesidade, então nisso é a questão comportamental. Tem que haver uma mudança mudança na percepção, no comportamento, né? Então, e a atividade física, ela tem que ser construída também. Você não vai sair de uma história de sedentarismo e perdeu ali durante 2, 3 meses uma quantidade importante de peso e fazer uma atividade de alto impacto no CrossFit. Eu sou fã do CrossFit, eu não tenho nada contra CrossFit não, mas quando feito com bem feito, né? Construindo a sua movimento carga, certo, com boa orientação, né? E respeitando os seus Com limites. certeza. Para construir essa massa muscular, né, Dani? Senão realmente dá o tiro sai pela preparo, não falo nem do CrossFit. O CrossFit eu acho maravilhoso também. O beach tênis, uma atividade, uma caminhada, caminhar na beira-mar. É o que eu te falo, assim, o CrossFit machuca o joelho, machuca, que nem caminhar na beira-mar também machuca. Basta você não estar preparado para isso. A gente volta naquele conceito de envelope de função que a gente conversou outra vez. Então, assim, o paciente, ele de fato... Aí entra também outro aspecto, né, que eu noto às vezes. O paciente vai no consultório, aí você sente, assim, o tipo, como você vai levando a consulta, eu pergunto uma hora, eu falo, vem cá, mas peraí. Você procura a gente aqui porque você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? São duas situações distintas. O paciente que quer emagrecer, ele tem que entender isso, que ele vai ter que ter todo o preparo, vai ter que realmente, nos pacientes que tiverem indicação cirúrgica, fazer e cumprir à risca o que o Dr. Paulo recomenda. Esse paciente vai precisar procurar um personal trainer para aprender a fazer treino de força progressivo, gradual, para que ele ganhe força e volume muscular, para que depois sim ele esteja apto, com um peso adequado, com uma massa muscular bem distribuída, a começar a fazer os exercícios que ele quiser. Pô, eu quero fazer ultra trail no Chile. Vai conseguir fazer, desde que haja um preparo. Isso tem uma construção que leva anos para fazer. Você entende? Então, assim, é o que eu sempre costumo dizer também, é essa maldição do Instagram, né? O imediatismo, né? O imediatismo, sabe? É a questão Google. Você escreve a resposta até ali na hora. Você vê o fulano que emagreceu não sei quantos quilos, você vê o antes e o depois, e você não vê o tempo que isso levou para ser feito. E o paciente quer esse imediatismo, ele quer trocar o guarda-roupa, ele quer ir para a rua, ele quer fazer atividade, e aí vem a lesão. O tratamento, ele é mudança de estilo de vida. O tratamento é para o resto da vida, né? O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele vai ter que fazer uma dieta para o resto da vida, não é isento de alimentos, de não comer de tudo. Ele vai ter que selecionar mais a comida dele, vai ter que tratar a ansiedade, vai ter que fazer uma prática de atividade física, vai ter que entrar na rotina da vida, que é uma rotina que todos temos que fazer, né? E aí é interessante até te perguntar uma questão sobre essa questão dos medicamentos, porque eu vejo algumas pessoas muito sem conhecimento na internet falando, os medicamentos eles vão substituir a cirurgia bariátrica. O que você hoje, como cirurgião especialista nessa área, você acha que esses medicamentos para emagrecimento eles vão conseguir substituir a cirurgia bariátrica? Bom, então a gente tem que falar um pouquinho como é que nasceu o medicamento, né? Então o medicamento, ele nasceu exatamente do entendimento, porque como é que se criou a cirurgia bariátrica? A gente criou a cirurgia bariátrica, ela vem como ferramenta cirúrgica já por volta dos anos 80. Estou falando de 40 para 50 anos já de história de cirurgia bariátrica. Durante 20 anos, num limbo, assim, provando ainda seu resultado, mas a partir do ano 2000 a gente começa a fazer de maneira mais sistemática.
E é quando a gente começa a fazer a cirurgia bariátrica de maneira mais sistemática, a gente começa a perceber alguns resultados que não se explicavam pelo que ela foi criada. Ela foi criada uma cirurgia para reduzir o estômago, comer pouquinho, e num momento lá fazer um desvio do intestino e não absorver tudo o que comia, né? Então era um conceito de restrição e desabsorção. Hoje a gente sabe que restrição e desabsorção são efeitos colaterais indesejados da cirurgia. Então, especialmente para quem tinha a doença metabólica, o diabetes, esses pacientes se internavam assim numa segunda-feira com diabetes, eles 2, 3 dias depois eles iam para casa já, não tinham perdido peso o suficiente, mas não tinham mais diabetes. Opa, tem alguma coisa atrás dessa cirurgia que não se explica só pela perda de peso. E estudando o que tem, os mecanismos da cirurgia bariátrica, fisiológicos da cirurgia bariátrica, a gente começa a entrar nesse conceito de hormônio que eu falei do tubo digestivo. Sim. Então, na verdade, a gente percebe que a cirurgia bariátrica é um facilitador muito grande para a produção dos hormônios do tubo digestivo que vão emagrecer. E identificando os hormônios, a indústria farmacêutica começa também a entender esse conceito de hormônio e ela começa a vender esses hormônios na forma de medicação. E nascem as canetas, né? Então, a caneta é uma tentativa de reproduzir o efeito hormonal da cirurgia bariátrica sem a necessidade de uma cirurgia bariátrica. E somos fãs, porque a gente entende que a cirurgia bariátrica é algo extremamente radical e tem que ser tentado realmente a última estratégia de emagrecimento do paciente. Porém, a medicação, ela não consegue reproduzir a fisiologia do tubo digestivo. Por exemplo, eu como uma coxinha, eu produzo hormônio para produzir uma coxinha. Eu como uma feijoada, eu produzo hormônio para uma feijoada. E as medicações, a gente percebe que mantém um platô muito elevado desses hormônios, que talvez não é algo tão fisiológico assim. E aí vem os efeitos colaterais, né? Então, o que a gente pensa da medicação? A gente é muito fã da medicação, a gente acredita que elas são muito melhores do que os anorexígenos, do que as anfetaminas que se usavam no passado. O resultado deles é muito bom. Chega, as novas medicações, tentar chegar próximo da cirurgia bariátrica, mas tem algumas limitações, né? Que não respeitar a fisiologia natural do corpo. E o acesso à medicação, ele é caro, né, no momento, e se a gente pensar ainda que vai abaixar, né, a gente pensa que com o passar caindo as patentes, mas a gente... E a adesão ao tratamento contínuo, isso é uma coisa que assusta muito o paciente, né? Tu saber que tu vais ter o efeito da medicação, mas tu com 20 anos, 30 anos, tu tem 50 anos de perspectiva de vida na frente e ter que usar a medicação, isso é a parte negativa, né? Então, o que a gente, no cirurgião bariátrico, vê na medicação? A gente vê a medicação, o nosso interesse é tratar o paciente, tratar a obesidade, a gente vê como uma estratégia muito forte, como uma ferramenta muito boa que chegou no tratamento da obesidade, e isso traz, na verdade, a gente está percebendo que está trazendo mais interesse, porque a cirurgia bariátrica tem muito preconceito de cirurgia bariátrica. A gente hoje opera menos de 2% da população que poderia submeter a um tipo de cirurgia, porque há muito preconceito. O paciente, ele não aceita, ele não vê a obesidade como uma doença, ele acha o tratamento cirúrgico, tem aquelas influências externas de alguém que fez ali. Talvez um pouco do estigma, né? Porque as cirurgias nos primórdios, elas eram... bem agressivas, né? Eu tenho paciente que fala assim, eu não vou fazer uma cirurgia bariátrica, nunca mais vou poder comer um churrasco. Exatamente. Eu escuto muito, não consigo comer carne, então tu fala, pô, né? Não... E a gente percebe que o tratamento, Daniel, ele quer que a medicação, o que ela traz? Ela traz, talvez, uma parcela dessa população que talvez vá se interessar mais ainda para o tratamento da obesidade. E quando ver um bom uso da medicação e ver que a medicação ela tem a ver com os conceitos da cirurgia bariátrica, que são os mesmos, isso vai trazer o paciente num segundo momento para um tratamento cirúrgico. Eu tenho achado bastante interessante o paciente que utiliza a caneta não como um método definitivo de tratamento da obesidade, mas como um empurrão para ele sair da inércia, né? Para ele conseguir perceber que perdeu uma quantidade de peso, que aliviou um pouco a dor, para poder ter ânimo de ir no shopping comprar um tênis, uma roupa nova de ginástica, entendeu? Para poder começar a voltar a fazer coisa. Mas, de fato, você fica dependendo de uma medicação que você vai ficar usando durante anos. Tem um estudo muito interessante na Cleveland Clinic, né, que era com a semaglutida, que é o Ozempic, que hoje a gente sabe que tem a medicação melhor, né? Mas eles pegaram lá 200 pacientes, e eles ofereceram, e se aqui é caro a medicação, nos Estados Unidos é mais caro ainda, em torno de $1.000 por mês. É pesado mesmo para o padrão americano. E eles ofereceram para os pacientes de graça a medicação. O único compromisso do paciente era ter que ir e fazer a medicação aplicada no local lá determinado. Em um ano, 60% dos pacientes já não estavam indo pela adesão ao tratamento, né? Esse é o grande problema dos colegas clínicos, né? Você
O paciente Conseguir fazer com que o paciente compre o adesão, barulho. Adesão, exatamente. É a o que eu perspectiva falo, é o cara de tomar que o comprimidinho todo dia, quem de quer fazer injeção. emagrecer e quem quer ser emagrecido, né? Tem paciente que entrega na tua mão e fala, resolve pra mim. Não, e esse ponto é interessante porque a gente vai entrar numa área, principalmente das lesões de joelhos que a obesidade ocasiona. Quais são as lesões que mais chegam pra você no consultório e você fala, cara, isso aqui foi por conta de obesidade, isso aqui foi por conta, sei lá, de não praticou exercício da melhor maneira, mas a obesidade provavelmente é um dos motivos pelos quais as pessoas mais chegam no teu consultório, né? Também, né? Eu atendo bastante atleta, bastante paciente jovem, mas realmente, de fato, o paciente que vai apresentar uma artrose, como eu falei, que é o desgaste natural da articulação, de uma maneira um pouco mais antecipada, tem muita relação com a questão do peso aumentado. Então você vai tendo lesão estrutural ao longo do tempo. Os meniscos, por exemplo, que são estruturas fibrocartilaginosas que ficam dentro do joelho e têm a função de absorção de impacto, de melhorar o aspecto mecânico do joelho. Eles vão fazendo degeneração ao longo do tempo, vão rompendo. Você vai perdendo a conformação estrutural do joelho, isso vai evoluindo com lesões condrais, lesões de cartilagem, que são irreversíveis até o momento que você chega numa artrose terminal, que é quando você praticamente perdeu o espaço entre o fêmur e a tíbia, por exemplo. Você já tem Tudo contato... isso que tá esmagado. Exatamente, com pressão. Então, quando a gente chega num aspecto de artrose terminal, esse paciente costuma apresentar limitação significativa para fazer atividade de vida diária. E quando eu falo atividade de vida diária, é ir no banheiro. É sentar no vaso sanitário e levantar do vaso sanitário. Tem aquele filme, né, A Baleia, não sei se vocês já viram, né? Exato. Tudo pra ele, tudo que ele faz é uma dificuldade absurda. Tudo. Tomar banho é difícil, ficar em pé, lavar uma louça é difícil. Inclusive, a gente até, desculpa interromper, Dan, a gente até trouxe uma imagem aqui pra conseguir colocar, pra gente conseguir ver, de certa forma, deixa eu só ver se a gente consegue colocar. Essa imagem aqui que o Dr. Daniel separou pra gente, né? Essa imagem é Bizarro, né? clássico, né? A gente Então, olha só. observa um paciente, né? Mas é só que coisa doentia, né? Assim, primeiro, a gente vê que essa estrutura osteoarticular não foi feita para esse corpo físico, né? Que a Com gente vê. certeza. Você acha que um paciente que é um obeso, um super obeso, né? Você imagina pelo tamanho dele que os ossos estão acompanhando. Isso aqui é uma imagem que mostra a parte estrutural de um paciente super obeso. O esqueleto não acompanha, ele não vai ficando largo, não vai ficando grande. Não tem, né? Não tem como isso dar certo. Se você pega da cintura para baixo, quadril, joelho, tornozelo, não tem como funcionar. Mas eu queria realmente trazer assim, a questão fisiológica. Não é uma coisa natural, né? Não. Esse corpo está totalmente... é um corpo que está mal sinalizado, né? Ele não está funcionando bem, né? Né, Daniel? Então, a gente não pode aceitar isso como natural. Essa é uma teoria, inclusive, desculpa interromper, que eu vejo algumas pessoas propagando de forma até irresponsável. Então, assim, eu tô obeso, mas os meus exames não estão vindo alterados, né? Então, aí que tá, porque a doença osteoarticular, ela vai se acumular com o tempo, né? Ele não tá... Mas ele, a obesidade, a obesidade ela vai encurtar a vida. O obeso mórbido que tem, vamos falar de conceito de IMC acima de 40, ele vai encurtar a vida do paciente de 10 a 15 anos, né? Tá entendendo? O IMC, para quem está ouvindo, é o peso dividido uma pela relação. altura ao quadrado, Isso. né? Uma relação. Então, Tá. você coloca lá no Google, escreve IMC e tenta ver qual é o seu. A obesidade está relacionada à diminuição da expectativa de vida, né? Mas eu acho que... Mas quem vai falar que é obeso e não tem doença é o jovem, né? Que tem muita ainda saúde, né? Tem aí uma saúde ainda para gastar, Tem né? uma reserva, né? Uma reserva de saúde. Uma reserva para aguentar. Mas o jovem, ele não consegue se ver daqui a 10 anos, 20 anos, essa reserva não vai ter. E essa estrutura não vai aguentar, né? Então, a gente realmente... eu volto a falar, ninguém é melhor ou pior do ser gordinho. A pessoa pode ser obeso e ter como estilo de vida e querer ser gordinho, não há problema nenhum. Mas eu não acredito na obesidade saudável. O que é interessante você notar é que conforme a gente vai evoluindo com o tempo, existe a falência da parte articular. Eu vou focar no joelho, tá? Então vamos lá, falhou. Você teve essa artrose terminal, você teve contato osso com osso, o paciente tem dor constante, tem limitação funcional, enfim, a vida virou uma tragédia por conta desse joelho que está completamente destruído. Aí a gente chega como último recurso cirúrgico, estou falando do último degrau da escada, que seria a prótese do joelho. Seria a gente substituir a articulação do joelho por uma articulação de metal. É um recapeamento. A gente tira a parte óssea do fêmur, com os cortes que são previstos, e substitui por uma parte metálica. Faz-se o mesmo na tíbia, e entre um metal e outro a gente coloca
polietileno ultra resistente feito para isso, para evitar contato metal com metal. E aí você passa a ter um joelho artificial, feito de uma liga metálica, para que esse paciente volte a ter vida. Mas aí a gente sempre, da parte ortopédica, fica na dúvida. O que eu faço primeiro num paciente obeso? Eu faço a prótese primeiro e entrego para o cirurgião bariátrico ou seria melhor o cirurgião bariátrico? É esse o gancho que eu queria falar contigo, né, Daniel? Qual é a expectativa, né? Imagina o paciente, chega um paciente obeso e o Daniel vê essas limitações todas dele porque tratar esse paciente é muito ruim, né, Daniel? O resultado vai ser muito ruim. O que o Daniel vai poder oferecer se ele não mudar a condição dele de obesidade? Olha, a gente pode falar vários aspectos. É muito ruim tratar, né, Daniel? Não, o resultado é respondendo a sua né? pergunta ao zero, é muito melhor para mim, como cirurgião do joelho, que o paciente faça a bariátrica antes. A resposta é essa também. Por quê? Porque a gente vai pensar tanto na parte de saúde do paciente, né? O paciente obeso, ele está usando 3 medicamentos para hipertensão, ele vai passar a usar 1. O paciente obeso, ele tem... Ou para de usar. O paciente obeso, ele cura, de certa maneira, ou controla bastante a questão do diabetes. O paciente obeso tem apneia do sono, resolve praticamente em 3 meses. O paciente para de ter apneia do sono. O paciente muda o mindset dele, ele consegue começar a ter uma expectativa, ele passa a ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Essa é uma maravilha para quem é cirurgião. Você vai operar um paciente que está indo para frente, não está indo para trás. E outra, no aspecto de durabilidade de material. Uma prótese de joelho é que nem trocar pneu de carro. Com o tempo gasta. A gente sabe hoje em dia que os maior impacto em cima dela. É óbvio. Os pacientes com mais de 65 anos, tem um relato de caso, um estudo, um follow-up, né, um segmento já que foi feito há bastante tempo. Os pacientes com mais de 65 anos de idade que são submetidos a uma prótese de joelho têm uma durabilidade esperada de mais ou menos 25 anos do implante, em torno de até quase 90%. Mas se você faz com um paciente obeso 30 anos, você entendeu? Como é que você vai ter a previsão de durabilidade de um material que está sob estresse? Então, assim, para a gente, na parte da cirurgia, é muito melhor que o paciente resolva a sua parte com a bariátrica, com os trabalhos que têm que ser feitos dos tratamentos conservadores, enfim, toda a parte que a endocrinologia e o cirurgião bariátrico conseguem resolver antes de vir para mim. E depois é outra vida. O paciente volta a sair com o marido para dançar, quer ir viajar, quer fazer, o joelho para de incomodar. Imagina você sentar toda vez que vai no vaso sanitário ter dor, ter que puxar, ter que empurrar com o braço, sabe? O Daniel, assim, falando desse ganho pós-cirurgia bariátrica, talvez é uma coisa que as pessoas não entendem, que não é só perder peso. Eu falei muito, bater novamente nos hormônios, né? E eu digo que o obeso, ele é vítima de um vício hormonal do corpo, difícil de quebrar. E quando tu fazes esse tratamento, eu digo que a obesidade, talvez mais, eu vou falar de boca cheia, mais do que a medicação, ela consegue, eu digo assim para o meu paciente, a cirurgia bariátrica vai te libertar da dependência emocional da comida. Porque quem faz uma cirurgia bariátrica, Manuel, ele olha para a comida e depois ele não tem a mesma recompensa prazerosa que tinha antes. Então, muito mais do que comer pouquinho, é ele olhar para a comida e a comida não trazer mais atrativo para ele. Teve paciente meu que falou assim, Dr. Paulo, passado 2, 3 meses de cirurgia, eu chorando no consultório, Dr. Paulo, pela primeira vez eu sentei na frente de uma pizza e consegui comer um pedaço de pizza e não consegui, que antes eu sentava na frente da pizza e eu não conseguia parar de comer enquanto não comia a pizza inteira. Até a pizza não acabasse. E eu sentei na pizza, eu comi um pedaço de pizza e eu não quis comer mais. Não é que não cabia mais, não. Eu não tinha vontade. E a pessoa chora por causa disso, né? E no momento que eu liberto ela... Uma transformação de vida. Pelo amor de Deus, gente, é muito legal. E porque eu tiro... Porque todo mundo sabe, o gordinho, o obeso, ele sabe o que tem que ser feito. E eu vou dizer para ti que dentro de todo obeso, pelo menos todo paciente que eu opero nessa expectativa. Eu digo que eu dou a chance para todo o meu paciente. Às vezes eu quebro a cara, pacientes, às vezes eu acho que não vai dar o resultado bom e vem resultado excelente, mas eu digo que todo paciente gordinho, ele quer ter uma vida saudável, ele quer ter uma alimentação saudável, ele quer fazer uma prática de atividade física, porém ele não tem o estímulo. Ele vai entrar numa academia, que é um ambiente super agressivo para ele, ele vai fazer uma dieta durante 3, 4 meses, ele vai usar uma medicação, mas ele quer perder 40 quilos, ele fazendo tudo direitinho, durante 3, 6 meses ele perdeu 400 gramas, não perdeu nada. Ele perde a motivação muito rápido. E quando eu dou para ele essa chance de ele não ter mais a recompensa emocional da comida, ele começa a querer aí se dedicar muito mais. Aí a atividade física é muito mais prazerosa, ele a autoestima de botar roupa, as mulheres se transformando.
e tentar tirar esse foco da comida como recompensa emocional, né? E aí claro que é muito melhor tratar esse paciente, né, Daniel? É um paciente que vai estar se ajudando. Para mim, para mim e para o paciente, né? Com certeza. E aí uma pergunta bem objetiva que eu queria te fazer. O paciente hoje, que ele chega assim no teu consultório, ele consegue fazer exercício físico? Não consegue. É raríssimo conseguir. É raríssimo conseguir. Depois eu te falo que esse meu amigo de 180 quilos, ele faz exercício mas ele físico. faz, mas ele tá... Mas ele sofre. E aí ele começa a dar outras desculpas. Aí eu é tô que eu com te falo. insolação. Não, peraí. Mas Eu tô com isso. o que é fazer exercício físico? A gente vai entrar por outro Sim. caminho. É uma coisa contínua? É uma coisa que Sim. o paciente ele vai entregar 150 minutos de atividade aeróbica Não, semanal? Então não. ele não faz atividade física. Tu entendeu, Manuel? Faz atividade física. Ele ainda ele é jovem. Ele tem se mexe. Tá entendendo? Mas ele é difícil, porque quando tu faz um tratamento que tu te dedica, pô, tu vai fazer uma dieta difícil, tu vai abrir mão de uma coisa muito prazerosa na tua vida, que é comer, mas tu queres emagrecer e tu vai fazer uma dieta, conforme a nutricionista fala para te fazer. Tu vai entrar numa atividade física, com toda a dificuldade de um obeso fazer uma atividade física, entrar num ambiente de academia hostil, mas ele vai fazer. Ele vai usar medicação, vai usar tudo bonitinho. Ele quer perder, ele tem 180 quilos, ele tem que 80 quilos, tem 100 quilos para perder. Fazendo tudo direitinho, bonitinho, ele perdeu nesses 3, 4 meses, ele perdeu 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. É muito frustrante. Vai chegar um momento de fraqueza emocional, seja numa alegria, seja num momento de... É porque já é difícil pra ele chegar lá, que é a parte do emagrecimento. Pra ele se manter é mais difícil. O que você faz? Você, eu te levo de carro até lá. E é o efeito sanfona, né? E agora você se mantenha, né? É o efeito sanfona. Agora você se mantém. E então, porque ele tem uma dependência emocional da comida, ele não consegue... Este é o grande problema da obesidade, essa dependência emocional da comida. E a cirurgia bariátrica, pelo menos durante uns 2, 3 anos, ela te liberta dessa dependência emocional. Por que eu digo que ela liberta por esse tempo é 2, 3 anos? Porque o ser vivo é um ser adaptativo, né? Nós nos adaptamos, né? E se a gente realmente não for... Aí vão compensações emocionais. Olha o tratamento da obesidade como é. Eu vou fazer uma cirurgia bariátrica no paciente. Eu vou, do ponto de vista emocional, eu vou privar ele, talvez, do maior prazer da vida dele, comer. Talvez o único. Talvez o único. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. E aí? Consequências emocionais do tratamento da obesidade. Consequências emocionais da cirurgia bariátrica. Isso também é bem estudado. Tem que tratar compensações emocionais. Existe uma compensação inicial que é eufórica, que beira a euforia. O emagrecimento. Pegar um cara de 150 quilos, levar ele para pesar 70 quilos em um ano é eufórico. Ele fica irradiante, ele faz tudo o que ele quer fazer, mas essa euforia tem prazo para acabar. Ela dura 1 ano, dura 2, não dura 3. Passa-se o efeito do emagrecimento, tá ele tendo que lidar com as suas ansiedades e frustrações do dia a dia. Se não houver compensação, pode haver depressão. Puta, minha vida era comer. Hoje eu olho para a comida não é mais interessante, eu gostava de comer uma pizza inteira, agora só um pedaço de gente, posso ficar deprimido. Dificilmente a gente vê depressão. O que a gente mais vê são compensações erradas. A compensação que mais nos assusta, o alcoolismo. Existe maior taxa de alcoolismo em pacientes que fazem uma cirurgia bariátrica. Eu falo muito com a família. Porque ele tem que descontar em alguma coisa. Um churrasco hoje que ele come com prazer em alguma coisa. Um churrasco hoje que ele come com muito prazer e ele bebe uma cervejinha, um vinho, uma caipirinha com prazer. Esse churrasco depois da cirurgia bariátrica, a carne ele não vai achar ruim, mas ele não vai... Não é o mesmo prazer. Ele come 1, 2 pedacinhos, se dá por satisfeito. Mas a cerveja passa com uma beleza. Tá? Graças a Deus não é a que a gente vê com mais frequência. A compensação que a gente vê com mais frequência é a gente criar conexões novamente com a comida processada. Eu não me importo que o paciente, depois de 2, 3 anos de uma cirurgia bariátrica, ele volte a comer porções maiores, que é o estômago, a gente deixa o estômago pequenininho, e é impressionante a capacidade adaptativa desse estômago de voltar a fazer refeições normais. Você senta na mesa com um paciente que tem uma cirurgia bariátrica de 2, 3 anos, se ele não disser que você tem uma cirurgia bariátrica, você talvez não perceba pelo volume de comida que ele come. Ele vai comer uma porção que eu como. O estômago vai dilatando novamente. Vai novamente. laceando, Daniel. É impressionante, cara, que a gente vê endoscopicamente, eles não ficam grandes bolsas assim gástricas como antes, mas ele se adapta a comer porções normais. Eu digo uma porção normal, uma pessoa normal come 500 gramas numa refeição, tá? E não há problema nenhum se ele comer porções maiores, não há problema nenhum que ele comer o dia inteiro, porque também, por mais que essa porção cresça, nunca vai ser do tamanho que era antes. E aí isso é uma outra armadilha a longo prazo. As porções pequenas e médias alimentam por pouco tempo. E o paciente faz uma cirurgia bariátrica, ele tem que estar comendo com mais frequência.
Só que se ele não tiver, ele não vai ter o prazer, ele não vai ter vontade de comer uma rúcula, a proteína grelhada que eu quero que ele coma, a salada, a fibra que eu quero que ele coma, é a coisa que menos ele vai ter interesse. Ele tem que entender o alimento de uma outra forma. E aí o que não ele como faz? fonte de prazer. Aí ele começa, na ansiedade dele de novo, ele vira um beliscador. E o que ele belisca? Comida que passa fácil. O que passa fácil? Mini coxinha. O que passa fácil é a comida processada de novo. Pode ter a mudança anatômica que for no corpo do paciente. Se ele volta a usar a comida processada como compensação das suas ansiedades, vai botar para perder o tratamento. Perfeito. E aí eu já queria puxar esse gancho para a gente conseguir falar sobre um assunto que pode gerar um certo ponto de dúvida nas pessoas, porque a gente vê hoje, por exemplo, pega a época de Olimpíada, né? A gente teve a Olimpíada recentemente. A gente vê alguns atletas que eles são um pouquinho acima do peso pelo que a gente considera, ou então vendo que eles são um pouquinho mais gordinhos. E aí o público leigo pode acabar olhando e falando assim, ué, mas esse cara é atleta, esse cara faz exercício todo dia e ele tá com sobrepeso. Acontece isso? Esse sobrepeso no atleta, dependendo do esporte, pode fazer mal? Pro joelho, de certa forma? Tem esportes e esportes, né? Você não vai ver um paciente obeso na Olimpíada correndo maratona. Não vai. Mas você vai ver aquele cara enorme fazendo arremesso de disco. Esse é o ponto. Arremesso de peso, de martelo. São aqueles caras lá do leste europeu que são uns monstros grandes, entendeu? Então, Os assim, judocas, né? Judocas. Né? Nas categorias mais... né? O Ted Riné, aquele francês que ganhou mais famoso. tudo e mais um pouco, o cara é um monstro de grande. Então depende muito da especificidade do esporte. Entendeu? Agora, a natureza ela não foge do atleta. Ao longo do tempo, é mais provável que mesmo esses atletas com peso maior vão ter algum processo de osteoartrose das articulações do membro inferior de acordo com o peso que ele tem. Isso é esperado. Esse tocou num assunto bem legal, né? Porque é um paciente relativamente recorrente no consultório. Jura? O ex-atleta? O ex-atleta. O ex-atleta é um problema, porque independente até da sua modalidade, né? Ele tem no seu ápice da prática desportiva, ele tem uma atividade metabólica absurdamente pela atividade física, né? E come para compensar. No momento que ele passa a fase de atleta, muitas vezes ele segue comendo como atleta. Né? Cara, deixa eu só te interromper. Eu passei exatamente por isso. Eu passo exatamente por isso. Em 2007, eu fiz o Ironman aqui em Florianópolis com 25 anos naquela época. Era outra vida. Eu fiz o Ironman com 25 anos, eu comia que nem um animal. Não tinha naquela época nutricionista, não tinha nada, né? Vambora. E aí eu lembro que eu fiz a prova em maio, terminei a prova, guardei a bicicleta, guardei o tênis, falei, vou dar um tempo agora de treino. Só que eu continuei comendo o mesmo volume que eu comia antes. Eu ganhei 7 quilos de maio até dezembro. Eu não conseguia parar de comer. Então isso acontece muito. Aconteceu comigo também. Eu sou ex-atleta de polo aquático. Parei aos 23, 24 anos. Quando eu parei, por uns 2 anos, eu ganhei mais de 10 quilos. Então isso, Manuel... Porque eu continuei comendo no mesmo ritmo. Só que eu queimava muito, porque chegava às 5 horas da tarde no treino, saía às 10 horas da noite. Eram 5 horas de exercício, sair da academia, ir pra natação. De repente, você não tem mais a carga de natação, mas você continua lá na balança botando, como ele disse, um ser humano normal, colocando 500 gramas ali. Não é um ser humano o atleta, normal, 800 gramas de comida. Então, assim, algumas modalidades. Judocas, eu opero muito judoca e judoca, né? Opero muito... O pessoal, uma época que... Tem alguns nichos também que a gente opera, que às vezes eles vão se conversando entre eles, mas o pessoal do rugby, do futebol americano, com essa força física, isso é um paciente relativamente recorrente. E a obesidade neles machuca muito. Muito, muito, muito. Porque ele tem a lembrança emocional do seu alto desempenho e hoje ele se vê ali 40, 50 quilos do peso. E esse paciente é que eu invisto, porque eu chamo nele essa vontade, essa memória, né, de atleta, o corpo tem essa memória muscular, e eu dou a chance para ele assim, ó, cara, eu vou fazer uma coisa, mas tu tens que voltar a fazer esse teu polo aquático que tu fazes com tanto prazer, né? Tu tens que voltar a ter isso, porque no final das contas, eu acredito, então assim, ó, o tratamento da obesidade, o que é? É tratar a ansiedade, e isso não vai ter receita de bolo para ninguém. Eu digo que meus colegas, os psiquiatras, psicólogos estudam uma vida inteira e não vão fazer receita de bolo para ninguém. No meu entendimento, como cirurgião, de maneira até muito simplória, a atividade física é a grande solução. Exatamente. Porque quando tu faz o teu polo daquela maneira, não precisa ter... Quando tu faz um beach tênis com teus amigos, tu joga vôlei com teus amigos, tu joga teu futebol ali, muito mais do que o gasto calórico em si, que é muito benéfico, a questão social, a questão do botar as endorfinas, botar para fora esse estresse, né?
Então, eu pego muito nessa questão do paciente. Atividade física como tratamento de ansiedade. Tem uma coisa assim que uma vez eu ouvi, eu achei fantástico, isso fez um sentido bastante grande, né? Que é a questão do aterramento. Aterramento. O que é o aterramento? É você tirar o seu sapato, tira a sua meia, bota o pé no chão, aterramento. Você botar o pé e falar, eu estou aqui agora, eu estou vivendo esse mundo que eu tenho para mim. O aterramento. Dentro das coisas que você já passou na sua vida, das lesões que você teve, dos traumas que você vivenciou, esse é meu aterramento hoje. Isso é o que eu tenho hoje. Então, às vezes, eu tenho os pacientes que chegam para mim e falam, eu era atleta de alto rendimento, machuquei o joelho, ganhei 20, 30 quilos, e agora eu vou passar por uma cirurgia bariátrica, vou fazer um tratamento, porque eu quero voltar a fazer a atividade que eu fazia. Eu falei, vamos aterrar e vamos entender que a partir do momento... Saudosismo, né? A partir do momento que eu corto o seu joelho, ele não volta a ser mais o que era antes. Você não vai voltar a ter o joelho que você tinha com 15 anos quando você disputava a prova em alta intensidade. Você não vai mais usar o tipo de roupa que você usava. Isso acabou. Então, assim, uma coisa que eu acho bastante importante pra gente como cirurgião é entender a expectativa do doente. Alinhamento de expectativa. Você entende? Isso é uma coisa que mudou minha prática no consultório. Mudou, assim, até a forma como eu vi o paciente, de tentar fazer ele entender isso. O paciente que não aterra, o paciente que não entende o tipo de situação que ele está agora, e aonde ele consegue chegar com os tratamentos que a gente propõe, é um paciente que se frustra. É um paciente que não chega na expectativa. E talvez seja esse paciente que volta a comer, que volta a tentar encontrar o prazer na comida, e que o Paulinho tem que operar de novo lá na frente, e fica essa coisa, né, frustrante, tanto para o paciente tu vê que é quanto pra complexo, gente. né? Não é fácil. Não é fácil. E eu acho que ainda tem um ponto que o atleta, nesse ponto, ele pesa contra o atleta. Porque a gente foi ter mais informação sobre isso, óbvio que a informação ela sempre esteve disponível, mas eu acho que a conscientização que fez as pessoas buscarem essa informação, ela vem vindo, né, nos últimos anos. E os atletas, pelo menos na minha época, não sou tão velho assim, mas, por exemplo, uns tempos assim, uns 20 anos pra trás, é o seguinte, eu tô treinando e eu nunca precisei me preocupar com a quantidade de comida que eu ia comer. E de repente, isso passa a ser uma realidade pra mim. A partir de agora, que eu parei de fazer exercício, que eu parei de ser um atleta de alto rendimento, eu tenho que ver quantas gramas de comida eu vou colocar no prato e eu ver a cor da verdura. Isso é um amadurecimento do ser humano, né, Manuel? Também, né? Isso aí... A juventude é linda. E aí, né? de certa forma... Um copo d'água, já seguinte, você treina igual e tá tudo certo. E aí, de certa forma, o atleta ele tem que falar assim, pô, agora eu vou ter que parar pra prestar atenção nisso. Então, o atleta, realmente, ele tem essas armadilhas aí, né? Esses dias eu ri na rua, tava andando, né? Aí tinha um cara assim, mais gordinho, um cara grande, mais gordinho, com a camisa escrita assim, eu era bom, mas machuquei o joelho. Eu ri muito. Do joelho ali. Exatamente. A culpa é sempre do joelho, né? A culpa é sempre do joelho. Coisa louca. E eu acho interessante a gente perguntar agora pro Dr. Paulo, o tipo de paciente, assim, obviamente você operando mais sempre, fazendo cirurgia bariátrica, as motivações que os pacientes, eles sempre chegam, eles são mais ex-atletas, eles são mais só pessoas que nunca se alimentaram bem, são pessoas que se alimentavam bem, mas se descuidaram, tiveram um episódio de depressão. Quais são os perfis das pessoas que mais chegam? Lá. Essa é uma pergunta boa, mas é difícil de responder, é muito heterogêneo, mano, é porque a gente está falando de uma condição que está muito presente na obesidade, no mundo, né? Espalhada. Então tem todas as condições. Hoje, cada vez mais o que eu percebo, é uma condição assim, eu tenho vários grupos que eu gosto muito, eu tenho uma satisfação muito grande de operar. Eu gosto muito de operar os pacientes já de meia idade, 50 anos para mais, que estão vendo com as perspectivas de doença tipo diabetes, a doença cardiovascular muito importante, e essas minhas cirurgias elas vão curar. Pô, eu curo um cara de diabetes, eu curo uma pressão. Um caso famoso é o do Romário. Exatamente. Romário, baixinho Romário, camisa 11, isso. Era diabético, ele fez a cirurgia bariátrica, por isso que ele tá magrinho daquele jeito, ele curou o diabetes. É isso aí. Foi isso que aconteceu. Muita mesmo, gente não sabe que o Romário fez uma bariátrica. Porque aí a gente começa a falar de doença metabólica, cirurgia metabólica para curar esse tipo de doença. Esse paciente é muito prazeroso, tu vê uma pessoa que está usando insulina, usando 4, 5 remédios para hipertensão, remédio para colesterol, que os pais já morreram, morte de infarto, de derrame na família, e tu dá outra perspectiva de curar esse tipo de... Então é muito prazeroso, mas talvez o paciente que eu mais gosto de operar é o paciente, o jovem. Porque o jovem, Manuel, ele já vem obeso, já nasceu na obesidade. Ele nasceu gordinho, a infância foi gordinha,
ali a adolescência. Ou seja, uma foi transformação gordinha, maior ainda. mas chega na Muitas idade... vezes em casa tem aquele ambiente obesogênico, né? Muito, A né? criança não tem cartão de crédito para ir comprar comida no supermercado. Então, Mas tá na geladeira dela. é um ambiente obesogênico. Obesidade infantil é um negócio que tá apavorando. Apavorando, né? Talvez as próximas Apavorando. gerações sejam mais obesas ainda que nós. Talvez a geração mais obesa ainda está para vir ainda, né? Então, porque eles são criados já nessa facilidade do alimento processado, mas chega naquela idade ali de 20 anos, ali eu acho que é um ponto muito importante na vida do ser humano. É ali que a gente vai fazer as escolhas, que a gente vai ter consequências pro resto da vida, né? E se tu não tiver uma boa cabeça, tu não vai fazer uma boa escolha profissional, é onde tu vais encontrar teu companheiro, tua companheira, que vai ser teu pai dos teus filhos, vai ter a tua família. E se a gente não tiver bem, a obesidade ela vai tirando o brilho da vida, assim. Em 5 anos, assim, dos 20 aos 25 anos, a gente, quando está vivendo, a gente não tem noção de como é importante aquela fase da vida da gente, né? E quando a gente opera o jovem, ele se transforma de um jeito, assim, tão bacana, tão bonito, que dá abre as perspectivas de vida dele. Isso é muito gratificante para mim. Mas o Manuel vem de tudo, querido. Vem um atleta, vem o paciente com doença metabólica, vem a mulher madura que foi uma mulher bonita, que ela lembra da sua infância, seus 20 anos, uma moça magra, bonita, que durante 20 anos teve um casamento, teve 2, 3 gestações, e agora está ali nos seus 40 anos, que é uma idade muito produtiva ainda para a mulher. A mulher nos seus 40 anos, ela está numa feminilidade, Meu Deus assim, do céu. talvez a parte mais bonita da mulher, assim, da sua... Certeza. E ela se vê, puta, gordinha, e ela quer realmente buscar uma autoestima e operar. Então é um grupo muito heterogêneo. Mas eu sou... E assim, ó, eu recomendo às pessoas que estão vendo aqui o podcast, vão se informar um pouquinho mais da cirurgia bariátrica, perder um pouquinho desse preconceito de um tratamento cirúrgico, ver como a obesidade ela apaga a vida da gente em todos os aspectos. E assim, eu falo assim, ó, um ano, a maturidade traz isso, um ano de vida, o bem mais precioso da nossa vida é o tempo, né? E um ano não vivido na plenitude da tua alegria, agora tu não vais compensar lá na frente. Tu estás 10 anos tentando emagrecer, 10 anos. Se talvez tivesse sido magra 10 anos atrás, tu teria vivido esses 10 anos de maneira muito mais saudável, emocionalmente. Qualidade de vida muito maior. Então, é isso aí. Então, é difícil de responder, mas vem de tudo e vamos emagrecer. Perfeito. E aí, eu acho interessante puxar esse gancho do Daniel falou sobre essa cirurgia que o Romário fez, que, obviamente, curou o diabetes dele, como você bem disse. E a gente pegar sobre essas novas técnicas, hoje, não só de cirurgia bariátrica, mas de cirurgia do joelho, que vêm sendo usadas com bastante frequência. Começando pelo Dr. Paulo, quais são as técnicas mais avançadas hoje de cirurgia bariátrica? Aí tu tocou no carro-chefe aqui, assim, que é a delícia, assim, do tratamento, né? Então, vamos voltar para a história, né? Então, foi criada uma cirurgia nos anos 80 para comer pouco e para não desabsorver. E hoje a gente sabe que restrição, né, não é o objetivo da cirurgia comer 50 gramas de proteína e vomitar no banheiro, porque entalou. E muito mais a questão de não absorver vitamina, né, Daniel? Que é uma coisa muito terrível, né? Você é o dos pacientes bariátricos, antigamente, ele tinha aquele aspecto de doente, né? Isso, então, a cor da pele. O crítico da cirurgia bariátrica vai dizer, você vai trocar a obesidade por desnutrição. Qual é a doença que você vai querer ter na tua vida, né? E hoje, então, entendendo que a questão é o estímulo hormonal dos intestinos, a gente foi criando já nessa época, lá por volta do ano 2000, 2005, novas técnicas cirúrgicas que elas tendem a ter um estímulo hormonal muito mais poderoso do que as técnicas antigas, sem a desnutrição e sem a restrição que se tinha no passado, né? Então a gente vai falar da técnica da bipartição intestinal, uma coisa bem específica, a técnica do SADS, a gente fala, são cirurgias muito mais modernas e que pegam o que é de bom dos conceitos das cirurgias antigas e corrigem o problema das cirurgias antigas, né? Hoje são situações ainda muito recentes na história da cirurgia. A cirurgia, todo procedimento cirúrgico é um procedimento tem que ser muito bem avaliado, estudado para a gente ser liberado e fazer na população. E eles vêm sendo estudados há mais ou menos uns 20 anos, foram recentemente liberados. E aqui em Santa Catarina, assim, eu abracei assim, a causa das novas cirurgias bariátricas, essas cirurgias que não dão desnutrição, que são muito hormonais, mais do que as cirurgias anteriores, cirurgias que vão, assim, curando diabetes da turma, pressão, colesterol. São cirurgias que dá para fazer pessoas jovens que o problema da cirurgia bariátrica, quanto mais poderosa ela era, mais desnutrição ela tinha. Então, a cirurgia desnutritiva,
no paciente jovem, eu era contra, né? Como é que eu vou fazer uma mocinha de 20 anos, uma cirurgia que vai fazer ela ter deficiência de ferro, de vitaminas para o resto da vida? E agora eu consigo fazer cirurgias muito poderosas sem as complicações nutricionais. Graças às novas técnicas. Graças às novas técnicas. Né? E agora, da tua área, doutor Daniel, das cirurgias de joelho de uma maneira geral, quais são as técnicas mais avançadas hoje que você opera e que você vem utilizando? Olha, na parte de cirurgia do joelho, você consegue dividir nas cirurgias onde você faz a substituição da articulação, vamos falar assim como se fossem as próteses, e as cirurgias que você faz reparo da parte tecidual que ainda é possível de ser reparada. Então a gente está falando aí de sutura de menisco, de reconstrução de ligamentos, de substituição de blocos de cartilagem, até transplantes, né, que a gente chama são os aloenxertos de doação de cadáver, enfim. Tem uma série de coisas novas que estão pintando cada vez mais na ortopedia. A gente atende assim uma quantidade grande, uma gama grande de pacientes com lesão ortopédica mais relacionada ao esporte, né? Paciente que joga bola no final de semana, que faz seus entorses, que faz seus machucados e tal, mas também tem bastante paciente que vai evoluindo nesse aspecto degenerativo, onde ele precisa, talvez, de uma substituição articular. Aí eu tô falando de parte cirúrgica somente, né? Mas está vindo, como eu tinha falado no início, um caminhão de novas técnicas, de novas alternativas, para que você consiga oferecer para o paciente soluções que talvez sejam suficientes para o tipo de desempenho que ele busca, para o tipo de atividade que ele está tentando, ou somente para ter mais conforto nas situações de atividade de vida diárias, sem ter a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico. Mas isso ainda está engatinhando, né? A gente tem vários exemplos, principalmente fora do Brasil, que já tem liberação um pouco mais definida dos ortobiológicos, né? Que é quando você utiliza substâncias e até estruturas do seu próprio corpo para um fim específico dentro da parte ortopédica, visando um objetivo de melhora de qualidade de vida, de dor e de função. Então isso tem vindo cada vez mais dentro do Brasil propriamente, com as autorizações que a gente vem conseguindo junto ao Conselho Federal de Medicina, a Anvisa e tal. Então são gamas de alternativas de tratamento que você não obrigatoriamente tem que ir diretamente para a parte cirúrgica. Mas, é o que eu falo, cirurgia são os últimos degraus da escadinha. Você tem que cumprir uma série de pré-requisitos antes, e a gente tem que enxergar a falha nas alternativas de tratamento conservador para que você tenha mais assertividade no resultado positivo de um procedimento cirúrgico. Ou seja, se tudo que eu posso fazer para poder fazer com que você não opere, eu vou fazer, e se no final eu vou operar. Exato. Ser operado não é bom, não é legal. Exatamente. Você deitar numa mesa, você ser cortado não é bom. É um ambiente assim, né? A gente é uma máquina perfeita, né? Criada, né? Pela natureza, por Deus, e não vai ser uma intervenção cirúrgica que você vai melhorar, né? Então a gente, né? Uma cartilagem, né? Um menisco, que estrutura nobre, cara. Então vamos tentar preservar esse menisco o máximo possível. Não vai ter substituto para aquilo. Até porque eu até brinco mais uma vez com meus pacientes. Bota um imunobiológicozinho ali que dá mais vida para ele, né? Falo com meus pacientes. Não é o bisturi ali que vai resolver, né, Daniel? Joelho, cabeça e caixa de direção de Opala, uma vez que você abriu, já era. Nunca mais é igual. Não vai voltar, porque vai ficar alguma, entendeu? Então, assim... É isso, o Daniel falou muito legal das expectativas, né, Daniel? Isso é muito legal, né? Expectativa. Porque a gente também, no amadurecimento da gente, a gente não vai querer com 50 anos eu ter o meu desempenho também que eu tinha dos meus 20 anos, né? Eu quero o meu joelhinho, Daniel, para poder ter a minha Você vai chegar o mais próximo que você puder. Como a minha atividade física que eu fazia de maneira muito intensa na minha juventude, eu faço ela agora de maneira só buscando o lado lúdico, né? O lado prazeroso da atividade física. E longevo. Exatamente. Longevo. A ideia é que você tenha seus 70 anos, 80 anos jogando tênis, indo esquiar com os amigos, indo surfar. Mas não como você jogava aos 13. Não vai. É isso que o paciente precisa conseguir adaptar e acertar. Talvez por conta dessa falta de alinhamento de expectativa, que o paciente bariátrico ele não consegue encontrar um prazer diferente daquilo da comida. Ou seja, você vai fazer essa cirurgia, mas a tua vida vai mudar. Não tem jeito. Então, assim, né? O bom é não... A cirurgia bariátrica é muito boa, mas o bom é que o paciente não seja obeso, que não precise passar por uma cirurgia dessa, porque uma vez mexido vai trazer consequências, né? Assim, como o doutor Daniel falou, ele quer ser emagrecido, ele não quer emagrecer. Exatamente, é um conceito bem diferente. E aí a gente entrou pegando esse gancho sobre o que a gente estava falando de... inclusive o exemplo da caixa de Opala, não sei igual... sobre a reabilitação, isso é um ponto interessante para a gente trazer, a gente já está chegando na reta final do programa, sobre a questão da reabilitação. Começando pelo Dr. Daniel, vou querer também ouvir esse lado da cirurgia bariátrica, mas como é que é a recuperação de um paciente depois que ele faz uma cirurgia no joelho?
Fica imobilizado, Não. assim, sem se mexer por 2 meses? Como é que O é? tratamento da cirurgia do joelho, da cirurgia bariátrica, começa na primeira consulta no consultório e não acaba nunca. O paciente ele tem que entender que não é quando a gente termina a cirurgia, quando a gente termina os pontos, que acabou o tratamento. Ele vai precisar obrigatoriamente ter que passar um período de reabilitação com fisioterapia, depois com adaptação da prática esportiva que ele pretende fazer e depois com fortalecimento muscular que vai ter que durar a vida inteira. Não adianta o paciente fazer uma cirurgia do joelho e 1 ano depois, né, tendo abandonado o tratamento, ele voltar no consultório e falar, pô, operei ano passado, tá doendo de novo? Eu falei, sim, o que você fez desse último ano? Eu fiz as 20 sessões de fisioterapia e abandonei. Você entende? Então, assim, a reabilitação, a recuperação, ela é muito grande. Lógico, tem cirurgias que o paciente opera, que ele não pode fazer carga com o pé no chão imediato, mas aquilo tem um período para acabar. Existe uma transição dinâmica de forma que você vai voltando a ter a capacidade física para que você consiga seguir. Aquela cirurgia ortopédica que se fazia antigamente, que terminava a cirurgia, engessava a perna do paciente, ele ficava lá definhando. Isso 5 meses, né? isso não existe mais. As coisas mudaram muito, né? As técnicas cirúrgicas mudaram, o entendimento do cirurgião mudou, os conceitos de movimento humano mudaram. Hoje a gente tem alternativa de exames que mostram o paciente se movimentando, o grau de força muscular, exame biocinético, que foi uma criação nacional, uma criação brasileira que despontou no mundo inteiro. Então são coisas que estão acessíveis hoje em dia para a gente entender não somente a imagem do paciente naquela ressonância estática do paciente parado, mas também do paciente em movimento. E aí você cruza essas informações, alinha as expectativas do paciente e faz com que ele entenda que se ele realmente permanecer fazendo essas adaptações de fortalecimento muscular, ele vai ter um desfecho muito melhor ao longo do tempo. Perfeito. Eu vou falar que talvez o Daniel falou muito, o que ele falou é perfeito, né? Isso serve para qualquer tipo de tratamento cirúrgico, mas a cirurgia ortopédica, a reabilitação ela é sofridinha, né? Mas a gente quer saber sacanagem, agora. Não é um passeio no parque domingo. Não é ruim. Sacanagem. E aí eu vou falando isso por quê? Porque eu comparo com a minha cirurgia. É, exatamente, esse é o E a ponto. minha cirurgia, então, teve um avanço muito grande, uma revolução quase na cirurgia, né, do aparelho digestivo, que são as técnicas minimamente invasivas, né, Manel? Perfeito. E aí eu chego a me assustar, que eu faço cirurgias extremamente complexas, com capacidades assim de complicações assim terrivelmente graves, e esse paciente ele é descarregado do hospital 2 dias depois de uma cirurgia dessa com 0 de desconforto, a ponto de eu ter que segurar esse paciente para achar que tem uma vida normal, que ele vai passar uma primeira semana de muito risco de complicações gravíssimas, mas esse risco que vai se estender assim de maneira de complicações graves durante os primeiros 30 dias. Eu vou ter que pedir para esse paciente segurar o seu ímpeto, porque ele vai achar que tem uma vida muito normal. E isso chega a me assustar. Que ali, porque o sonho e o pesadelo andam do lado a lado, né? Então, e o pesadelo é o pior pesadelo que a pessoa pode ter na vida dele, uma complicação de uma cirurgia do aparelho digestivo. Paulo, então, mas tem sido raríssimo você ter a complicação. Graças a Deus, né, Daniel? Como tudo na vida, a gente vai fazendo de maneira repetitiva, né? A gente chega a fazer aí, a gente conversou aqui antes do início da gravação, a gente chega a fazer 50 cirurgias mês, né? Uhum. Cirurgias lá que na minha faculdade eu acompanhava os professores, eram cirurgias de 6 horas, 8 horas, a gente faz cirurgias em 30 minutos, 40 minutos, né? A gente conversa muito, Manuel, no centro cirúrgico, porque a gente opera no mesmo dia no hospital, né? Então a gente passa o dia junto e fica batendo papo. Então, às vezes, eu vejo os pacientes do Paulo, que aliás, dia desse eu até comentei contigo, você operou um super obeso, o paciente ele mal cabia na cadeira. Assim, é assustador você ver o tipo de abordagem que se faz, e na cirurgia do Paulo é feito por minimamente invasivo, é feito por vídeo. Então são mínimos cortes ao redor do abdômen? Do abdômen que você acessa, o paciente sai com um pontinho, acabou. Então se você fala, mas como é, sabe? É nesse nível de refinamento de técnica. Então é muito interessante você perceber esse tipo de evolução que vai tendo ao longo do tempo, né? E é um volume enorme de cirurgia que vai sendo feito, então, né? Mas é também mas a reabilitação, assim, fala das complicações cirúrgicas, mas realmente a reabilitação é, como o Daniel falou, é indefinida, né, para o resto da vida, e a gente funciona como uma luz, né, uma referência do paciente, que esse paciente vai precisar de um ânimo de conceito, daquilo que ele fez, e a gente serve como referência, a gente não dá alta no consultório, lá na clínica, a gente não dá alta para o paciente também, nunca, o paciente ele fica agregado ao que eu digo que tão ou mais importante, não adianta tu te expor
ao risco de uma complicação cirúrgica séria se tu não souberes usar aquela ferramenta que eu botei em ti. Perfeito. E eu fico, de tempos em tempos, periodicamente, a gente fica ensinando os pacientes. E os pacientes que compram esse acompanhamento, né, que seguem, são os que têm bom resultado, né? O paciente de mau resultado é o paciente que opera, vem ali na primeira consulta de uma semana, vem com um mês, perde 40, 50 quilos, já acha que ganha a vida. Esse paciente passa 5, 6 anos, ele volta no consultório e diz, meu Deus, doutor Paulo, socorro, o senhor me deu a chance da minha vida, mas eu não fiz nada daquilo que foi recomendado, mas eu quero muito, porque agora eu estou mais maduro, eu quero fazer de novo. Tem coisa para fazer? Até tem, mas aí é outro nível de risco, de complexidade. Ou seja, vai vai mexer na caixa do Opala de novo. Mas agora eu acho interessante a gente falar, porque a gente já está, como eu disse, estamos indo para a reta final. Eu acho interessante a gente falar de um caso transformador que cada um já teve no consultório. Óbvio que você tem sempre mais de um, mas aquele que vier à cabeça, começando pelo Dr. Paulo, tem aquele caso transformador, aquele caso que mexeu contigo? Então eu vou tomar a liberdade de fazer 2 casos, tá? 2 casos. Então, porque são 2 perfis assim que muito me procuram e que eu gosto muito. Paciente de 55 anos, feminina, aqui da região metropolitana, com uma história familiar terrivelmente ruim para doenças metabólicas. Pai morreu de infarto, mãe tem D3, 4 derrame, os tios todos doença, molinha no coração, ela já usando insulina, doses altas, mas o paciente não tem motivação para ficar se cuidando porque não vê perspectiva, e ela faz uma cirurgia comigo, ela tem uma hemoglobina glicada de 14, Daniel. O Daniel vai entender isso aí, é uma diabetes extremamente descompensada. A hemoglobina glicada é uma média do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Ela deve ser em 5, 6 e ela estava em 14. É absurdamente muito alto. Diabetes muito descompensada. Formiga no vaso sanitário, né? O paciente faz urina com muito açúcar. Ela vem com 4 meses de cirurgia e ela não tem mais nada de doença. Nada. Não é melhorar, é curar. É não ter, usar doses altas de insulina, Daniel, e não estar usando mais nada de medicação. Tá certo? E ela hoje vem com 2 anos de cirurgia, 3 anos, e vem perpetuando esse resultado. Isso é muito legal. E também vou dar o exemplo da mocinha novinha, né? 19 aninhos, gordinha, não tem muita doença metabólica, tá ali uns 30, 40 quilos, as amiguinhas tudo bonitinha, namoradinho, indo pra praia, botando roupinha de piscina, de praia, e ela trancada no seu quarto, sem querer. E a gente opera essa mocinha, e essa mocinha ela perde aí num ano 30, 35 quilos, e agora, e com o turgor de pele do jovem, volta tudo, sem um estigma de pele, sem nada, e hoje ela vem já casada, vem já com, né, apresenta muitas vezes o filho dela assim para nós. Então esses são perfis muito legais da cirurgia bariátrica, que eu gosto muito de operar. Que são transformações, né? Transformações. E aí, do teu lado, doutor Daniel, tem algum caso assim que mexeu com você, que depois de uma cirurgia de joelho, você falou assim, cara, realmente eu mudei a vida dessa pessoa? É o simples, né? O que mais me puxa são as coisas simples, assim. Eu sempre pergunto pro meu paciente, vamos lá. A gente combinou de fazer a cirurgia, você passou com um cardiologista, com um anestesiologista, todo mundo deu ok, eu te deitei na mesa cirúrgica, fizemos a cirurgia e deu tudo certo. O que você pretende fazer daí pra frente? Se eu conseguir chegar no objetivo que você tem, se eu conseguir, né, foi abençoado ali na hora de conseguir realmente fazer a cirurgia que eu tô planejando fazer, deu tudo certinho, com quem vai ser você amanhã? O que você vai fazer? Então eu escutava coisas assim, tipo, vou voltar a jogar em alto rendimento, eu vou voltar a competir, eu vou conseguir o patrocínio da Red Bull para fazer, né, a equipe lá de snowboard que eu queria participar, tal. São pacientes que eu já ouvi isso. Eu tive um paciente que falou para mim, pô, doutor Daniel, ele tinha uma deformidade muito, muito significativa do joelho, os joelhos eram bem fletidos, né, o paciente andava praticamente agachado. Ele falou assim para mim, pô, doutor Daniel, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar uma bermuda, porque eu só ando de calça porque eu tenho vergonha. Então assim, eu quero colocar uma bermuda pra, sei lá, andar de bermuda, né, me sentir bem andando de bermuda. E a segunda coisa que eu quero fazer, eu quero encostar com as costas na parede e eu quero sentir a sensação de sentir o geladinho da parede atrás do meu joelho, porque o joelho dele ia estender, né? Ele ia voltar a ficar com o joelho estendido. A sensação assim do geladinho do joelho na parede, sabe, doutor? Que legal. Eu voltei pra casa pensando no carro. Eu falei, pô, do que eu reclamo, né? Do que eu reclamo? O cara que encostar, sentir o geladinho do joelho. Lógico, depois vem um caminhão de coisa, né? Esse cara voltou a trabalhar, voltou a fazer um monte de coisa. Meus pacientes têm prazer de dobrar a perna, eles sentam na minha frente, depois da cirurgia, eles chegam e dobram a perna na minha frente. Não dobrava a minha perna. Exato. Então tem muita coisa a bobeira, assim, que pra gente não faz, né? Você nem percebe isso no dia a dia. Mas esses casos é que marcam mais, né?
Esses casos que acabam marcando mais. Pô, perfeito. É Legal. um relato diferente. Não, esse foi bem, me marcou, assim. E eu acho legal a gente também, como já a gente finalizando essa parte, eu acho interessante a gente olhar para as pessoas que podem estar assistindo esse podcast, que estão vendo, uma forma de vocês darem um conselho para essas pessoas que se encontram numa situação como a gente colocou aqui da foto. Um paciente que está num nível de obesidade mórbida, um paciente que, de certa forma, ele está buscando uma melhor qualidade de vida. Qual o conselho hoje que você, Dr. Paulo, daria para esse paciente? Eu vou falar aqui então hoje agora para Pode olhar para lá. Ali, né? Eu vou falar tenho certeza que eu vou falar para muita gente agora, né? A obesidade, pessoal, a obesidade definitivamente não é uma condição natural do ser humano. Não é. Ninguém é melhor ou pior do ser gordinho, mas a gente não deve aceitar a obesidade. A obesidade ela vai ceifar a qualidade da vida. Talvez a coisa mais grave da obesidade, mais maldosa da obesidade, tirar o brilho da vida, a qualidade de vida. E a gente hoje tem tanto tratamento, a gente entendendo a doença de maneira bem mais científica, bem mais inteligente do que a gente conhecia no passado. A gente tem tanto tratamento de obesidade, busque, não aceite a obesidade, vá buscar o quanto antes. Quanto mais cedo você tratar com a obesidade, mais você vai ter anos de qualidade de vida para viver. Então, esse é o recado que eu dou. Procure um serviço que trata a obesidade com seriedade, a parte clínica, a parte cirúrgica, mas não se aceite a obesidade, e trate o quanto antes que vai ser a melhor decisão da sua vida. Tenho certeza. E você, doutor Daniel? Qual seria o seu conselho para a pessoa que está nessa situação? Sai aí caminhando, vai fazer um crossfit? Não. Meu conselho é não se maltratar mais do que você já se maltratou durante a vida, né? Tá vivo é muito bom. Dentro das nuances que a gente tem, dos prazeres que você pode encontrar, das coisas simples que você pode ter, desde as coisas mais complexas que você tem o objetivo de fazer, tá vivo é muito bom. Então, assim, você poder viver com uma qualidade boa, você poder dormir bem, você ter o prazer de se olhar no espelho e falar, pô, eu tô bem, sabe? Tô legal. De você conseguir fazer uma atividade física sem estar limitado, de você encontrar novos grupos de outras pessoas que também querem viver, que também são pra frente e curtir, é bom demais, né? É bom demais. Então, acho que o meu conselho é ter coragem, né? Coragem, vai atrás, tem gente muito boa hoje, tem técnica muito boa para que você consiga chegar nesse objetivo de reduzir bastante a questão do peso. Não inventa de querer, vou fazer da minha cabeça, vou lá no shopping comprar um tênis, vou sair correndo amanhã, você vai se machucar. Então, coragem, planejamento e execução. Eu acho que é isso. Vai viver. Perfeito. E agora a gente entrando num lado mais profissional, obviamente no podcast Bússola Profissional, a gente sempre tem a teoria de que todo profissional, em algum momento da vida, ele teve uma bússola profissional. Alguém que ele olhou com respeito e admiração e que, de certa forma, fez com que ele seguisse os passos dessa pessoa. E eu já imagino a tua bússola profissional. Na verdade, você tem duas que você falou no início do programa. Mas eu queria começar com o Dr. Daniel nessa também. Qual a tua bússola profissional, Dr. Daniel? Quem foi a pessoa que você olhou e falou assim... Se existir, obviamente, pode não existir. Essa é uma teoria que a gente tem e que ela pode ser comprovada, pode se extinguir agora. Olha, eu acho que eu fui abençoado de ter tido professores de faculdade muito bons, chefes de residência muito bons e chefes de pós-graduação também igualmente muito bom. Bom que eu falo tecnicamente, bom de coração, bom de cabeça, são pessoas assim que eu mantenho contato até hoje, bato papo, tenho prazer de ser amigo, choro junto quando é pra chorar junto, enfim. Então essas bússolas que eu tive, né, de pessoas boas que eu falava, putz, esse consegue fazer as coisas legais, consegue mudar a vida de alguém pra frente, né, pra seguir em diante. Então assim, eu não tenho assim um específico, mas você pegou um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Acho que essa foi uma das melhores respostas que eu já recebi aqui, foi do Dr. Adriano Oliveira, ele é mastologista, ele falou assim, eu não considero que eu tenho uma bússola profissional, mas eu sou uma colcha de retalhos, onde eu vou pegando aquilo que eu admiro de cada um e vou formando quem eu sou. Exatamente. Uma das melhores. Mas agora eu gostaria de ouvir de você, doutor Paulo. Quem é a sua bússola profissional? Ou quais? Quem? Né? Para mim foi fácil. A medicina na família é quase que uma vocação de geração, né? Sim. Eu sou terceira geração isso, claro, que me trouxe para a medicina. Claro. Mas eu concordo com o Daniel. O professor, né, tem uma figura tão fundamental na nossa formação. E a gente tem uma pessoa que nos ilumine com exemplos técnicos de pessoas, a gente vai ter essa afinidade quando a gente encontra essa admiração pelo professor. E
E eu também, embora meu pai tenha sido cirurgião e é minha grande bússola, eu sempre tive durante a minha formação excelentes professores que me estimulavam muito, que eu nasci naquele momento de uma revolução da cirurgia, que era a cirurgia vitro-laparoscópica, que eu achava aquilo quase que mágico, e eu tentei buscar quem fazia isso melhor e fui atrás e realmente tive professores assim excelentes, né, graças a Deus, durante a minha graduação, nas residências médicas. Eu também fiz pós-graduação, Daniel, fiz mestrado, e sempre buscando assim na figura do professor esse exemplo de seguir nessa nossa bússola profissional, né? É isso aí. E agora, eu acho que é o mais interessante o seguinte: vocês tiveram bússolas profissionais, ainda que sejam alguns professores, ainda que sejam profissionais que passaram pelas suas vidas, você membros da tua família, mas você sendo a bússola profissional de outros profissionais que estão assistindo esse programa, qual conselho você daria para um jovem que queira ser um cirurgião do aparelho digestivo, que ele queira atuar nessa área que você atua hoje? Qual conselho você daria para ele? Essa é boa, hein? Porque ali na nossa prática profissional, a gente acaba recebendo os alunos das faculdades aqui da região, eles frequentam a gente, né? E a gente sempre tenta passar o respeito da profissão. A gente trata um ser humano, né? Muito respeito pelo indivíduo que nós estamos tratando. E para tu atingir esse nível de respeito, tu vai ter que ter uma coisa que talvez as pessoas estão esperando: vocação. Você tem que estar apaixonado pelo que você faz. Tem que ser fácil fazer o que você faz. A nossa rotina de cirurgião do aparelho digestivo, o Daniel, ortopedista, é uma rotina assim, se você analisar de um aspecto frio, mas desumana, assim, não. E para você conseguir fazer isso e com esse respeito que merece a profissão, você tem que ter muito paixão no que você faz, né? E senão você não vai entregar um resultado de qualidade. Muito do nosso sucesso vem da nossa paixão, tá? E se você não tiver paixão, você não vai conseguir fazer, e você não vai ter nem sucesso profissional, porque se a profissão for um peso, um fardo, você não vai se dedicar do jeito que tem que se dedicar, o teu resultado não vai vir acontecer, e isso vai ser uma bola de neve para uma frustração, né? Putz, então, eu tô indo trabalhar hoje de novo. Então tem que ter muita paixão, muita paixão. E você, doutor Daniel, qual conselho você daria para um jovem ortopedista que ele quer trabalhar nessa área com cirurgia de joelho? Qual conselho você daria para ele ser um bom cirurgião de joelho? Não existe ortopedista preguiçoso que tenha sucesso. Isso é o zero. O ortopedista não pode estar atendendo o paciente ali, o ortopedista aqui, não levantar para examinar. Não existe ortopedista preguiçoso que tenha sucesso. Então a primeira coisa é essa, é saber que a profissão ela é árdua, ela é pesada. E principalmente não tenta caminho de atalho para chegar lá. Não tem shortcut, né? Não tem atalho, não tem caminho fácil para você conseguir ter sucesso como cirurgião. Não tem. Procura se cercar de pessoas boas. Eu tive essa sorte também. Eu opero junto com o doutor Adair Bervig, um cara altíssimo nível técnico, super bom. Se junta com pessoa boa, arruma colega que seja cirurgião de área distinta também de bom padrão, se cerca de gente boa e manda bala. Mas preguiça para você começar a tentar fazer a parte cirúrgica ou tentativa de conseguir um caminho, não vou fazer residência, vou fazer esse curso de final de semana aqui, já vou começar, isso não tem previsão de dar certo. E eu acho até legal emendar numa outra pergunta que eu nem estava planejando fazer, mas sobre o que você falou, a importância do atendimento humanizado com o paciente, né? Você conseguir ver o paciente como uma pessoa que está precisando da tua ajuda e você conseguir ajudá-lo da melhor maneira e não vê-lo como um número. Eu vejo que hoje muitos médicos, né, infelizmente, que não são tão capacitados, ou então vão por esses lados que você falou sobre o atalho, veem pacientes como números. Vou ser médico para ganhar dinheiro e não olhar o paciente. Fala pra gente da importância do atendimento humanizado hoje com o paciente. Você não vai conseguir ter um sucesso dentro da terapêutica que você está propondo se você não tocar no seu paciente, se você não tentar entender realmente o que está acontecendo, até para eu poder saber qual a melhor alternativa de tratamento eu vou propor para que esse paciente tenha um desfecho positivo que ele espera, e eu também. A pior coisa que tem para o cirurgião é você terminar um tratamento e o paciente olhar para você frustrado porque não chegou aonde queria chegar. E aí você tem que revisar toda a sua parte técnica, toda a parte de material que foi escolhido, toda a forma como você abordou, e tem que tentar entender também o que aconteceu do lado do paciente para você conseguir chegar nesse ponto comum. Então, atendimento humanizado ele é a base. Né? Eu até me surpreendo às vezes de alguém falar assim, eu vou no médico e tal, porque ele é um médico que faz um atendimento humanizado. Eu falei, mas a condição sine qua non de ser médico é você. E esse é o grande problema da profissão, né? Que a profissão
tem um brilho, tem um prestígio, assim, que ela seduz, assim, o jovem que busca um sucesso profissional, mas o sucesso, o Daniel falou muito bem, não é... Você vê o sucesso, você tem que ver como é que chegou até lá. E hoje em dia a gente vê essas novas gerações querendo esses atalhos, né? Eles querem ser grandes ortopedistas, querem grandes cirurgiões, mas eles têm que passar por esse crescimento, né? Você não constrói um castelo na areia da praia, você tem que criar uma base sólida. E se você for fazer a tua profissão mirando no final, você não vai fazer não vai ter um bom recheio. Então não tem jeito. Você tem que... E isso vai ter que fazer paixão. Então tem que ter o tratamento humanizado, porque o tratamento humanizado, ele que vai te trazer... ele que vai trazer a recompensa do sucesso profissional. Se você mira no sucesso profissional, se você não tiver humanizado, você não vai atingir o sucesso profissional. Essa é a fórmula do insucesso, do fracasso, né? Ou então, seja, você é médico porque ganha dinheiro. Tá ferrado. Que é o que hoje muitas pessoas pensam. Tá ferrado. Já há dúvidas em relação a isso. Eu sou médico. Existem controvérsias, né? Eu falo para o jovem, especialidade. Essa especialidade vai me remunerar mais, vai me remunerar menos. Eu falo para os jovens alunos ali de medicina, esqueçam isso, façam o que faça com paixão. Porque independentemente eu quero ser um pediatra, quero ser um clínico, quero ser um gastroenterologista, quero ser um ortopedista, se você não fizer com paixão, você não vai conseguir ter o sucesso que você tem. E se você fizer com paixão e sem né, ficar pegado ali no final do mês, o que caiu, o que não caiu, e você trabalhar mesmo, parece que a vida te recompensa com sucesso, né? Uma última dica para as novas gerações, né? Vou até falar olhando para a câmera. Reclamem menos. Reclamem menos. Trabalhem mais e reclamem menos, né? Eu tenho visto muito isso. A turma nova vindo com muito direito, com muito... mas é que se eu passar desse horário... porque eu não vou com tal, porque sabe? Tá demais. Então reclama menos e trabalha mais, né? Que aí o sucesso ele vem. Exatamente. Para um pouco a frescura e, né? É isso aí, Daniel é bom de falar. Ele é bom, cara. Ortopedista. Não falei que cada um tem sua... Pragmático. Cada especialidade tem sua... Cara, é simples, resolutivo. Cada especialidade tem sua característica. Exatamente. Esses são os ortopedistas, né? Os ortopedistas Não, e perfeito. Eu acho que a última pergunta assim, que eu queria colocar para vocês, ainda nessa questão de novas gerações, que pode ser parecida com a pergunta de conselho, mas ela não é. Você, voltando na tua trajetória, doutor Paulo, você teria feito alguma coisa de diferente do que você fez? Puxa, essa é difícil, porque é muito fácil olhar para o passado e querer julgar o passado. Engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Cirurgião do dia seguinte. Eu estou muito feliz onde eu estou hoje. E para eu estar onde estou hoje, eu passei o que eu passei, né? E eu, na minha formação, pode ter certeza, eu abri de muita coisa prazerosa na minha vida, né? Mas sempre focado onde eu gostaria de estar. Eu sempre planejei muito a minha carreira e a gente, quando tem um planejamento, a gente consegue, com determinação, chegar nos objetivos. Geralmente a gente consegue chegar no objetivo então abrir mão de muita coisa prazerosa na vida para estar tendo uma vida onde eu estou hoje. Então, nesse sentido, eu não consigo imaginar tendo feito escolhas diferentes, né? As tuas escolhas fizeram quem você é hoje. Exatamente. Com certeza. E você, doutor Daniel? Não, tô com o doutor Paulo, é isso aí. É isso. Como é que eu vou mudar alguma coisa nessa história? Mudaria aquele dia que eu fiz tal coisa. Não mudaria nada, é isso aí mesmo. Vambora. A história foi construída assim, é assim. Exatamente. Talvez aprender naquilo que a gente fez de errado lá atrás para não replicar pra frente. A gente aprende com os mestres, a gente aprende as coisas boas e as coisas ruins, né? Exato. Então a gente vê a coisa, a gente pega de um mestre a coisa boa e a coisa ruim, a gente deixa e a gente vai sendo melhor que os nossos professores, né? Essa que é a verdade. Perfeito. Doutor Daniel e doutor Paulo, a gente vai encerrando esse episódio, que a gente conseguiu falar de muita coisa aqui. A gente falou de conselhos para profissionais, a gente falou sobre obesidade, sobre cirurgia de joelho, a gente falou sobre ex-atleta, a gente falou de um monte de coisa e a gente quase bateu 2 horas de episódio. Então só tenho a agradecer a vocês pela participação, por todo esse conhecimento, e queria que vocês deixassem seus recados finais. E aí pode ser em formato ou de reforçar um conselho, ou então de fazer um breve resumo daquilo que a gente fez. A câmera, primeiro o Dr. Paulo, depois o Dr. Daniel, é de vocês. Eu vou realmente, o recado que eu quero deixar aqui é falar de como a obesidade é uma situação muito... é antinatural. Não é obesidade não é natural, né? Não aceitem obesidade, busquem tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso, não tratem obesidade para a gente para ter boa qualidade de vida, para não precisar ter a lesão do joelho chegar lá no Daniel, né? A obesidade tira a qualidade de vida, e isso a vida vivida
O tempo vivido sem qualidade é um tempo que não volta mais. Com certeza. E quanto mais cedo você tratar, reverter o teu quadro de obesidade, mais qualidade de vida, mais prazerosa vai ser a tua vida, né? Então, o recado que eu dou é: não aceitem a obesidade como uma coisa natural. Busquem tratamento. Doutor Paulo, muito obrigado pela tua Eu que participação. agradeço aí o convite. Doutor Daniel, agora é contigo. Corram atrás de alternativas para que vocês possam construir a própria felicidade. Eu acho que é isso. O paciente que está obeso, que ele está com dor no joelho, que ele tem sobrepeso, que ele não consegue evoluir, que não adianta ficar rodando nessa espiral descendente até chegar no final do poço. Arruma alternativa. Vou atrás de uma cirurgia bariátrica, vou entender melhor o que é a cirurgia bariátrica, vou ouvir, vou desmistificar aquilo que eu tinha ouvido anteriormente, vou romper esse paradigma para que eu consiga realmente, de fato... Então, vai criando alternativa para que você consiga construir essa felicidade. De viver sem dor, de conseguir programar coisas novas, viagens novas, esportes novos, conhecer gente diferente, grupos diferentes. Cara, é como eu falo, tá vivo é muito bom. Você abre a janela de casa, assim, você olha lá fora, tem a quantidade de coisa que você pode fazer, a quantidade de alternativa que você tem, mas às vezes você tá preso com uma âncora. O seu corpo vira uma âncora e não deixa você seguir em frente. Então, corram atrás da felicidade, tem muita alternativa aí. É isso aí. E deixando claro que caixa de Opala, qual é o ditado? Joelho, cabeça e caixa de direção de Opala. Uma vez que você abriu, Esse nunca mais fica- é igual. Esse é o que Ótimo, fica do isso é nosso muito bom, podcast. Doutor Daniel, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, muito A gente vai obrigado. encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional, agora nesse novo formato, com sempre dois profissionais pra gente falar sobre um tema, esse tema que vai se ligando com esses dois profissionais. E antes da gente finalizar, aqueles dois recados lá do início. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, seja ele no Espírito Santo, seja ele em Brasília, seja no Rio de Janeiro, em Florianópolis, entre em contato com a gente pelo Instagram, podcast Bússola P. A gente vai deixar as redes sociais do podcast, as minhas redes sociais e as dos nossos convidados, todas aqui embaixo. Então entre em contato com a gente para você estar escolhendo o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado, você que é profissional da área da saúde, empresário, advogado, está querendo entrar no mercado digital, não sabe como, ou já começou e não está tendo resultado, entre em contato pelo Instagram, Manuel Pacheco N. Beleza? É isso, eu fico por aqui com mais um episódio do podcast Bússola Profissional. Um grande abraço. Muito bom.